Jogo no estádio do Dragão, com o Futebol Clube do Porto a vencer por 1-0 e com uma homenagem aos 9 minutos a Fernando Gomes, o Bibota. Foi o Futebol Clube do Porto quem dominou durante praticamente todo o jogo, marcando a passagem do minuto 13 a fazer, na sequência de um cruzamento do lado direito, num pontapé cruzado, o único golo da partida e o único momento no Dragão digno de registro, um jogo muito pobre, com uma exibição do Futebol Clube do Porto muito abaixo daquilo que era expectável, com Bruno Costa também como titular. Primeiro lance de dúvida, Dela Malheiro, se há ou não falta sobre Bruno Costa. O árbitro, depois de consultar o VAR, considera que não há qualquer contacto com o jogador do Futebol Clube do Porto, deixa seguir a jogada. Aves, que praticamente se limitou a defender ou a controlar o Futebol Clube do Porto, que mesmo dominando, mesmo estando mais próximo da baliza daquele que foi o homem do jogo, Aflalo não conseguiu mais do que este golo. Outro lance em que o Futebol Clube do Porto pedia grande penalidade, um lance na área, se houve ou não abraço na bola de Meremic. O árbitro voltou a dizer que não. Segunda parte ainda mais pobre do que a primeira, com o Futebol Clube do Porto lentamente, com o decorrer do jogo, a perder ainda mais qualidade de jogo. Valeu também o facto do Desportivo das Aves não ter tido soluções para chegar à igualdade e a irritação de Sérgio Conceição, que voltou a ver a sua equipa em mau estado. Aos 87 minutos, o Braga vence por 2-1, virou o jogo, esteve a perder por 1-0, está a ganhar por 2-1 ao Famalicão, era um dos jogos que marcavam e marcam, porque o jogo ainda não terminou, esta jornada, que viu o Benfica continuar na primeira posição, com mais 2 pontos de avanço do que o Futebol Clube do Porto, que acaba, no Dragão, vencer o Desportivo das Aves por 1-0. Vamos começar precisamente por aí o play-off. Vamos estar também em direto do Estádio do Dragão para a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, quando for o momento disso acontecer. Noite marcada pela derrota do Sporting em Tondela por 1-0. Uma derrota que deixa o Sporting cada vez mais longe do primeiro lugar. Para que se perceba, está a 10 pontos do primeiro classificado, a Benfica, e a 8 do segundo classificado, o Futebol Clube do Porto. Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Manel. Boa noite, Rodolfo. Presumo, Rodolfo, se bem te conheço, que depois do que aconteceu no Funchal, estarias hoje à espera de uma reação do Futebol Clube do Porto diferente. Reação essa que aconteceu ou não? Não. O Futebol Clube do Porto hoje... Boa noite. Boa noite, muito bem, obrigado, Rui. A educação cabe em toda a parte. Cais sempre na esparrela. Não sabes porquê? Porque tu antes disseste boa noite, Rui, foi, boa noite, boa noite e boa noite. Eu disse boa noite. Mas tu tens de estar sempre atento. Não é isso. Mas eu disse boa noite. Não é? Portanto, imaginei que a boa noite seria geral. Não, seria geral. Mas não, o Rui quer individualizar. Estás a perceber? Sempre foi assim. Este teu lado esquerdo, direito do ecrã. Esta do cara do lado esquerdo é muita foleira. É uma regra que está mais ou menos instituída, não? Não, mas tempo correto também. Temos que dizer sempre boa noite aos nossos queridos telespectadores, como é lógico. Portanto, depois da correção do Rui... Deixa-me só dizer que o Famalicão acaba de empatar mesmo em cima do minuto 90, portanto 2-2. Já dou o resultado com 10 final. Jogadores, não é? Com 10, foi expulso um jogador, sim. Isso parabéns, ainda não acabou o jogo. Mas pois, claro. É algo, bom jogo, deixa-me dizer, ainda vi um bom bocado do jogo. Bom jogo. Eu não vi. Eu estive a sofrer e, portanto, como grande sofredor, não consegui ver. E porquê é que estás a sofrer nesta altura? O que é que está a acontecer no Porto? Ou o que é que deixou de acontecer? Uma boa explicação. Não tenho. O jogo do Marítimo foi um jogo incaracterístico. Já se falou muito acerca desse jogo. Acho que o Marítimo fez mesmo antijogo. Acho que o campo estava horrível sem haver motivos para isso. Acho que o Futebol Clube do Porto, se calhar no início do jogo... entrou com a mesma equipa que tinha jogado muito bem contra o Famalicão, mas de qualquer maneira era um jogo diferente, características diferentes, situação diferente. Nós sabemos como é que o Marítimo normalmente se bate na sua casa. Já vamos ao jogo do Marítimo, até porque há, para além disso, outra coisa que eu vos quero ouvir sobre, obviamente, o que é que aconteceu depois. Sim, em relação a hoje, não foi um Futebol Clube do Porto demasiado pobrezinho na sua atuação? Foi. Não gostei do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não teve muitas chances de golo. O Futebol Clube do Porto mostrou-se uma equipa muito nervosa, sem motivos absolutamente nenhuns, visto que o Futebol Clube do Porto ainda está nas frentes a lutar e vai lutar até ao fim pelo campeonato. Acho que o Sérgio Conceição, neste momento, está a viver muito emocionalmente os jogos, a preparar os jogos. Acho que o Futebol Clube do Porto deveria ter entrado com uma outra equipa neste jogo contra o Aves.
De qualquer maneira, o Futebol Clube do Porto acaba por ganhar bem. O Aves não tem uma única situação de golo, não tem um pontapé à baliza, em termos defensivos o Futebol Clube do Porto não passou por situação nenhuma, mas nós que gostamos de Futebol Clube do Porto, com o aproximar do final do jogo, eu queria que acabasse o jogo, já estou farto de dizer isto, estou farto de me repetir, e quando isso acontece, quando nós não estamos, um adepto não está com o prazer de ver a sua equipa, não está confiante, o que quer é que o jogo acabe. E, portanto, isso é horrível. O Futebol Clube do Porto a jogar contra o Aves, que me perdoe o Aves, mas dá-me a nítida sensação que talvez seja a equipa de menor qualidade que existe, portanto, neste momento na primeira divisão. O Futebol Clube do Porto foi, na realidade, uma equipa... E tu traduzes isso só com as mexidas que Sérgio Conceição está a fazer na equipa ou não? Houve uma explicação para Marega, por exemplo, já não houve em relação ao Alex Telles, terceiro jogo consecutivo no banco. O Marega, portanto, ele já devia ter dito antes, porque isso, eu acho que quando um jogador não é convocado, quando é titularíssimo, quando ele está 2 ou 3 meses parado e chega e é logo titular, que aconteceu com o Marega noutras situações, eu acho que se o Marega não joga, tem que haver um motivo e assume. O Marega não joga porque eu acho que neste momento há outro jogador melhor do que ele e joga. E ponto final, parágrafo. E mata qualquer possibilidade de especulação. Ou o Marega não joga porque neste momento ele não está bem fisicamente, está com problemas e, portanto, vai parar uma semana, 2 semanas. Portanto, também estás surpreendido, se bem percebo, por estas alterações nestes últimos jogos do Futebol Clube do Porto? Estou, porque eu já falei do Bruno Lage em relação às mudanças que ele fez na equipa, a não atinar com a equipa, o 4-4-2 ou 4-3-3 ou o que nós quisermos, a mudança que ele fez em relação aos pontas de lança, mesmo aos extremos, como jogavam, como não jogavam. Portanto, fala a mesma coisa do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição tinha o seu modelo de jogo, em que poderia, num ou noutro momento, mudar, e tudo bem, mas o modelo de jogo é este, o modelo de jogo e as características dos jogadores de Futebol Clube do Porto são estas, e o Futebol Clube do Porto não deve mudar, portanto, na minha opinião, o seu modelo de jogo. Depois, há aquela tanga, porque agora vivemos numa tanga de que não interessa o modelo de jogo, não interessa se eu jogo com 2 pontas de lança, o que interessa é quem aparece. Não é assim. Não é assim. 2 pontas de lança são 2 pontas de lança, o jogo tem que ser direcionado de uma maneira diferente, com os extremos ou os alas a jogarem de uma maneira diferente, tudo é diferente e, portanto, eu como não como de grupos, ando aqui há tantos anos, já sou velhotinho, ando aqui há tantos anos, não como de grupos. Portanto, quando me quiserem vir aqui dizer que é a mesma coisa jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3, não é para mim. Não é, absolutamente que não é. E neste caso, o Futebol Clube do Porto, eu digo ao Sérgio, para já, se vamos falar disso, ele que se marimbe, portanto, em toda a gente que fala do Futebol Clube do Porto, nas redes sociais. Porque há muito benfiquista, muito sportinguista, como ao contrário também, deportistas a falar do Benfica e do Sporting, do Benfica e do Porto. Quero eu dizer que as redes sociais muitas vezes falam de um clube, falam de uma pessoa e são precisamente afetas a outro clube. Portanto, uma pessoa tem que ter, portanto, a consciência absoluta de que... E o cuidado. A consciência absoluta... Eu acho que é mais a consciência de que todas as pessoas que não gostarem do nosso clube vão tentar interferir. E, portanto, o Sérgio Conceição está a fazer um bom trabalho no Futebol Clube do Porto. Espero que ele tenha cabeça fria, lucidez... Está a tê-la? Não, porque está a mudar o seu sistema, e as redes sociais titularíssimos. E as redes sociais são culpadas disso? Por exemplo, para mim, as redes sociais... São culpadas desse momento em que... Paulo, é uma boa pergunta, mas tu sabes bem, eu não como de grupos. Sim. Um benfiquista pode dizer mal do Porto. Um sportinguista pode dizer mal do Benfica. Mas isso justifica... Um portista pode dizer mal do... Rodolfo, mas isso justifica Por isso é que eu te estou a dizer. Acho que ele não deve... o desequilíbrio emocional do Sérgio Conceição, que não foi uma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes? Desta vez... As últimas críticas ao Sérgio Conceição nas redes sociais é que ele se refere-se... Deixa-me passar aqui a bola, já vou a ti. Queres responder já? Eu quero responder porque estamos na conversa. É para áreas... Se tu me cortas... Não vou cortar, mas quero estender aos teus companheiros, claro, aos teus craques também. Aos teus craques também quero saber uma coisa. Mas essas redes sociais que agora criticaram Sérgio Conceição, sobretudo depois do jogo que o Futebol Clube do Porto fez frente ao Rangers, eram áreas das redes sociais. Quando se fala de redes sociais é global, mas houve áreas mais próximas do Futebol Clube do Porto que contestaram a atuação do Futebol Clube do Porto e até admitem a possibilidade de haver uma certa saturação em torno de Sérgio Conceição. É essa área que ele se antecipa no Funchal e diz... Se me provares que estas pessoas
que se referem ao Sérgio Conceição nesses termos, eram blocos próximos do Futebol Clube Porto. Eu antes quero. Não, próximos não. Diz-me uma pessoa próxima do Futebol Clube Porto. Não, blogs próximos. Não estou a dizer ninguém da estrutura. O que eu acho, há muitos blogs. Mas isso justifica o que ele disse. Já estamos aqui a acelerar na conversa, mas isso justifica que Sérgio Conceição... Tu tiveste um presidente de um clube e que na altura estava, portanto, na sua máxima força e potência, um presidente de um clube, neste caso do Sporting, que disse que quem não fosse sportingista, que fosse à beira da merda. Sim. E é muito mais grave do que o Sérgio Conceição disse. É gravíssimo o que foi dito nessa altura por esse presidente. Claro. E isto não é grave? Isto também não é? Não, o Sérgio Conceição, de certeza absoluta, que se fosse agora, ou passado 1 minuto ou 2 minutos, não dizia aquilo que disse, não tenho dúvida. 2-2, final do jogo em Braga, Sporting Braga, Famalicão. Rui, a verdade é que Sérgio Conceição está constantemente a cair neste tipo de situações. Eu pergunto se isso está ou não a ter influência no Futebol Clube Porto, que de repente, quando menos se esperava, sobretudo depois da exibição frente ao Famalicão, volta a cair naquela monotonia competitiva. Boa noite a todos. Bom, vamos ver, eu acho que é indiscutível que o Futebol Clube Porto fez um belíssimo jogo com o Famalicão e depois esteve muito mal no jogo com o Marítimo e hoje, frente ao Desportivo das Aves, o Porto não se encontrou e, portanto, foi uma equipa dinâmica, uma equipa muito posicional, de facto, com muito pouco ritmo. E eu acho que isto está associado não apenas às dinâmicas que a equipa não consegue exteriorizar, mas também às escolhas do próprio Sérgio Conceição. Escolhas que resultaram muito bem no jogo com o Famalicão, como nós percebemos, porque a equipa, do ponto de vista dessas dinâmicas coletivas, conseguiu praticar um futebol de grande qualidade, mas com os mesmos jogadores, quer frente ao Marítimo, quer hoje frente ao Desportivo das Aves, o Porto não consegue jogar futebol. E eu acho que... Vamos ver, eu acho que claramente o Sérgio Conceição terá as suas razões para fazer esta rotatividade e, portanto, fazer No caso de Marega, na conferência de imprensa ele explica que Marega pode estar à beira de uma lesão que pode ser mais complicada e, portanto, percebendo-se e antecipando-se essa possibilidade, e hoje é possível. Mas não é claro, eu concordo agora, em relação ao Alex Telles, por exemplo, com a análise que o Rodolfo Rodolfo fez, menos com a questão de estar velhotinho, não é? De resto, eu... Muito obrigado, Rui. Quem tem amigos, com muito estilo. Ganda Rui. De resto concordo com a análise, porque, vamos lá ver, acho que está a acontecer uma coisa no Porto que é uma coisa difícil de entender, que é, por exemplo, a escolha do Mbemba para lateral direito. Eu tenho algumas dificuldades em perceber. Porque, para mim, o lateral direito tem que ter dois tipos de características. Tem que ser um jogador que defenda bem, naturalmente, mas que seja um jogador de corredor, que possa fazer movimentos na vertical, movimentos para o interior e que seja um alimentador também pelas alas do ataque, portanto, no processo ofensivo. Acho que o Mbemba não tem essas características. É um jogador basicamente para defender, em função da sua complexão atlética e do seu estofo físico. É mais um jogador para ser eventualmente central, ou seis, enfim, não é um lateral. Pode potenciar outros jogadores, não é? Sim, pode potenciar, é verdade, pode potenciar, porque há jogadores mais posicionais que depois acabam por desbloquear outro tipo de ações e tudo isso. Mas não vamos sim, aos seis. Mas, está correto. Estás correto. O Mbemba lateral direito. Não vamos falar do Mbemba de outras posições. Lateral direito, estás correto. O Alex Telles, para mim, é um dos melhores jogadores do Porto. É um dos melhores laterais europeus, é um jogador que, de facto, de grande qualidade no corredor, é talvez dos jogadores que melhor centra no campeonato português e, mesmo considerando que pode haver questões de gestão física, etc., é um jogador imprescindível. Eu acho que o Manafá tem alguma qualidade, mas está a anos-luz daquilo que é a capacidade de resposta do Alex Telles. Portanto, eu acho que o Futebol Clube Porto, neste momento, em termos dos corredores, está a fazer opções erradas. Até porque os movimentos são diferentes, de Manafá na esquerda. Completamente diferentes. Completamente diferentes, até porque o Manafá é ambidestro. Estou a seguir o teu raciocínio. O Alex Telles... Para reforçar tudo aquilo que estás a dizer,
O Manafá tinha jogos extraordinários no Portimonense. Porquê? Porque as equipas que jogam com o Portimonense, mesmo aquelas equipas, prontos, da Igualha, do Portimonense, eram equipas que se balanceavam no ataque. Claro, e o Manafá, quando partia, que é um jogador muito veloz, tinha espaço e galopava, que é o termo, galopava e vinha para dentro. Eu vi... Só para acabar uma E não era lateral. Eu vi mais de 10 jogos do Manafá em Portimão. E era isto. E o Manafá é isto. O Manafá tem a sua característica e é isto. Mas pode ser útil em certos momentos do jogo. Pode ser útil em determinados momentos. E Não até- se discute isso. E no portanto- Portimonense, eu acho que ele foi sempre dos melhores jogadores quando eu vi. E, portanto, vamos lá ver, eu acho que o Porto, num determinado momento, tinha as suas dinâmicas sustentadas em cima de um 4-4-2 com as suas qualidades que foram resultantes do trabalho feito pelo Sérgio Conceição, pela equipa, e a equipa estava entrosada, quer dizer, podia, com esse sistema, uma ou outra vez, não jogar um futebol de tal qualidade, mas nós percebíamos que aqueles jogadores eram os jogadores... Mantinha um das escolhas registro certas. mais ou menos uniforme. Mais ou menos uniforme. Aliás, dizia-se isso, que era uma imagem de marca desta equipa de Sérgio Conceição. E o que me surpreendeu hoje foi que, perante uma equipa como o Aves, que é uma equipa frágil, não é? Com todo o respeito, uma equipa frágil, o último classificado, com os problemas todos que tem, depois do que aconteceu na Madeira, e se na Madeira, enfim, pode-se perceber determinado tipo de opções, não esperava que, perante o último classificado, perante aquilo que é a necessidade do Futebol Clube do Porto jogar ao ataque e, portanto, municiar através das laterais, os corredores laterais, terem jogadores ofensivos, E com etc. um golo aos 13 minutos? Não impossível. faz sentido. E, portanto, isto entronca naquilo que é, eu não vou dizer uma singularidade do Sérgio Conceição, porque eu encontro na história do futebol outros treinadores que têm uma obsessão em relação às suas próprias ideias, mas acho que há aqui uma certa teimosia que tem um bocadinho a ver com os traços de personalidade do próprio Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição mete na cabeça que as suas opções são intocáveis. Ele, obviamente, tem toda a legitimidade para fazer essas escolhas, mas eu acho que às vezes leva demasiado a peito aquilo que são as suas opções. Eu acho que o treinador, o maior treinador do Sérgio Conceição é o próprio Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição acho que está em permanente diálogo com ele e vive uma inquietação permanente porque ele não abdica daquilo que são as suas ideias e, portanto, ele leva as suas ideias até aos... Mas a que é que se leva? Mas mudou. Porque ele tinha a sua filosofia de jogo. Sim, ele mudou. Mas ele mudou. Mas ele mudou. Totalmente. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas mudou. O treinador do Sérgio Conceição é o próprio Sérgio Conceição. Eu acho errado. Porque ele não estas alterações não resultam decorrentes de opiniões externas. Resultam dele próprio. Dele próprio, claro. Dele próprio. E ele não abdica disso. Só que eu, às vezes, acho que o treinador do Sérgio Conceição, que é ele próprio, prejudica-se a ele próprio. Isto é, leva tão a peito determinadas opções. E depois há uma coisa que eu acho que está a acontecer no Porto e que acontece muito com o Sérgio Conceição. Independentemente de todas as qualidades, do ponto de vista da leitura de jogo, das escolhas, das opções, etc., o Sérgio Conceição quer provar a si próprio que as suas opções são as mais certas. E eu acho que isso às vezes tem um prejuízo para o próprio Futebol Clube do Porto. Porque ele é teimoso. Ele é teimoso em relação a certas coisas. Mas ele não hoje... foi agora. Tu estás a dizer não, mas como ele hoje... é, mas ele mudou totalmente. Ele mudou as características dos jogadores, a forma de jogar. a forma de jogar. Mas eu estou a dizer... Mudou tudo. Mas eu estou a dizer... Portanto, ele encontrou, não é normal. Ele não é próprio normal. encontrou uma razão qualquer para mudar. Só que não resultou. Resultou num jogo, não resultou em mais nenhum. E ele mantém. E ele mantém para tentar O Bruno Lage Provar que também tem razão. provar O que Bruno tem Lage razão. também mudou. E eu acho que mudou. isso... O Bruno Lage também mudou. Está bem, mas no mudou. caso do Bruno Lage é interessante verificar. No caso do Bruno Lage, resultou neste último jogo. Certo? A segunda parte. Vamos A ver. segunda parte, os dois jogos. A segunda parte, os dois jogos. Estes dois últimos jogos. Portimonense e Tá bem. Rio Ave. A partir Foi dos na 15, segunda 20 parte. minutos. Ok? Não só Mas na vamos segunda ver, parte. vamos ver. Mas resultou, Vamos não ver. é? Não só a segunda Mas parte. o Jorge... Não, a primeira foi muito O boa. Chiquinho A partir não do é meio o da primeira João parte. Félix. Está bem. São totalmente Mas a gente vai diferentes. discutir isso Vamos mais já à lá frente. vamos já lá vamos. Vai discutir mais à frente. Agora, Para fechar, Rui, para avançar. o que eu acho é que, não sei se vamos falar do Sérgio Conceição. Vamos, a das seguir já. Por isso é que eu queria dele, mas para a parte do jogo. eu tenho esta ideia de que o Sérgio Conceição, e tem um lado positivo e um lado negativo, que é, ele quer que a equipa esteja robotizada, quer dizer, mecanizada a 100%, e não dá nenhum espaço de manobra aos jogadores que treina e orienta. E, portanto, quer que os jogadores representem dentro do campo exatamente aquilo que ele quer. E quando os jogadores não fazem isso, ele
não lida bem com isso. E eu acho que a introdução destas nuances e destas novas opções tem um pouco a ver com isso. Eu vou-te fazer insatisfação, isto é interessante. Isto é interessante. Preciso lançar o Manel e também o Ricardo. Insatisfação Isto é interessante. perante o rendimento de alguns jogadores. Isto é interessante. Tiras o Corona. Sim. Corona. Portanto, quem escolheu a equipa de futebol com o Porto? Sérgio Conceição. Certeza absoluta. Isso aí é indiscutível. Não, é indiscutível. Portanto, que género de jogadores escolheu? Quais são os artistas que tens no meio campo de agarrar a bola, driblar e tabelar, entrar, dar coxinha? Tens Otávio. Tens um Otávio e na ala tens o... Tens o Luís Dias na esquerda. Quando está bem. Mas o Luís Dias ainda tem que Mas palmilhar. tem alguma tens o Otávio, criatividade. mano. Tens o Otávio e tens quando o Corona também faz ajuda-me, isso. o que joga no lado direito. Tens o Corona. O Corona. Depois, tu não tens na equipa do futebol do Porto, tens tudo trabalhadores, jogadores capazes mas sim senhora, de mas é o perfil. Equilíbrio. Mas é o perfil do mas não Sérgio. tens... E se tu Tu não achas que é o perfil do Sérgio? Hã? É o perfil do Sérgio, a introdução. É o perfil de jogador tem sido- operário. Jogador trabalhador. Não é? Jogador operário, jogador trabalhador, Rui, é um bocadinho Rui. na linha do Não perfil tens do Sérgio. artistas, Não é? Manel, tu Eu Não acho, tens artistas. olha, Rui, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que se isto fosse no Sporting, isto havia aqui casos, atrás de casos e atrás de casos. Agora, eu acredito. Agora, eu acho que qualquer treinador não pode deixar. Eu até aceito, ele tem 5 pontas de lança. Com o Aboubakar são 5 pontas de lança. Que se calhar qualquer deles tinha lugar no Sporting. Se calhar. E portanto, Sim. e joga com um. Também não era difícil. E joga Manel. com um. Também não era difícil. Joga com um. Portanto, ele neste jogo com o Desportivo das Aves, Não se faz eu sentido. nunca pensei Que ele não jogasse com dois. Ele jogasse só com um. Exato. Eu sinceramente Claro, não ninguém pensei. sabe. Mas é isso que eu Com o estava a Desportivo dizer. das Aves. Exatamente. Ninguém, Manel. Não é. Com dois, por não é? muito- Até que o Porto precisava de fazer um grande jogo e por ganhar muito- e golear. por muito respeito, por Por muito isso é que eu disse, respeito. eu não esperava isto hoje. Por não é? muito respeito que o Aves merece, Claro. eu acho que ele Tem devia casa ao jogar com Aves. dois. Com dois. Agora, há uma coisa que é... Não tem que casa ao Aves. Há uma coisa que é Tem casa ao factual, é que o Porto, hoje, em minha opinião, fez dos piores jogos Jogos, é do verdade. Porto desta Concordo época. contigo. É verdade. Concordo É verdade. Já na Madeira o Porto entrou mal. Na Madeira o Porto cria Entrou- várias situações. Não é isso, mas entra mal no jogo. Muito desconcentrado. O árbitro foi um nojento, é uma vergonha aquele árbitro. O árbitro é dos piores. Mas não tem a ver- dos piores, mas não tem a ver o com a árbitro. exibição, Este com a exibição árbitro do não vale Porto. nada, o árbitro que apitou o Marítimo, o o Porto- Porto, é uma vergonha. Isso é outra coisa. Já lembras que eu digo isto há 1 ano e 2 anos, não Estamos vale a falar nada, da não exibição, vale nada. do nível exibicional. Não vale nada, este árbitro não vale Manel, nada. deixa- Posso também posso dizer o concluir? árbitro. Podes. Como dos melhores. Não vale nada, não Mas vale ouvir o nada. Manel, todos ao mesmo tempo, não, depois não se percebe. Vítor Pereira, Grécia. É isso. Rodolfo, Ele quer deixa falar ouvir o Pereira, Manel. Grécia. Vítor Pereira, Grécia. Manel Fernandes agora, Não é? Rodolfo, deixa ouvir. Fazer jogos na Grécia. Rodolfo, isto aqui, este jogo é um jogo. O da Madeira Tens foi razão, outro. tens razão. O da Madeira foi outro. Tá, Manel. O da Madeira, Muito bem. o Porto até dominou. Olha, o Porto, o Marítimo fez aquilo que se calhar com o Tondela fez hoje ao Sporting. Igual. Deu a iniciativa de jogo ao Porto Sim, e o senhor, Porto mas- dominou muito mais. Mas eu acho que o Porto, o árbitro é evidente que podia ter errado. Agora, Manel, a mim, mas não foi o erro Mas mais não foi grave por que ele isso. Não cometeu. foi por isso. Não foi por isso. O erro mais grave que ele meteu foi validar o gol do Porto. O quê? O validar o gol do Porto. Para mim. Porquê? Porque o Pepe. O quê? Mas a falar do gol da Madeira, do gol do Marítimo. Eu estou nervoso com o Sport. Olha, estás triste, estás nervoso com o Sport. A mim foi o maior erro que ele cometeu. Porque o Pepe intencionalmente fez bloqueio ao guarda-redes. Fez bloqueio. Olá, que categoria, que leitura. A bola está dentro, mas antes o Pepe, se tu olhares com o Pepe faz este movimento e vai de costas atacar o Esta guarda-redes. foi a última que eu ouvi. Esta foi, mas estou a falar deste jogo. E este jogo, o que é que acontece? Esta foi a última que eu ouvi. Eu penso que jogadores como o Alex Telles podem jogar. estar muito abaixo das suas. Tem que jogar. No plantel do Tem que Porto, o Alex jogar. Telles é o único que eu digo assim. É ele e mais 10. Não, o Danilo Tem que também jogar. é ele mais 10. Mas Tem que jogar. Às vezes tem dias, o Danilo tem dias. O Alex Alex Telles é tem que muito jogar. estranho o Alex Telles não estar a E eu jogar. digo que foi por causa do jogo contra o Rangers. Tu dizes. Eu tenho essa noção. espera aí. Tu dizes. Eu acho. E foi, Tu a acha? foi a partir daí que veio a contestação. Sim. É a partir daí que aparece a contestação. Tem que haver um Tá bem, motivo mas para não. ele não O jogar. Marega não é? já disseram que está com Sim, problema mas na altura muscular. tínhamos ser que era opção. por opção. Por opção. Na altura. Inicialmente e esta era semana opção. disseram que era por Exato. lesão.
ou estar próxima de uma Mas de qualquer das maneiras, O que eu sei é que ele disse que ele não tem estado bem. o Porto hoje tinha que entrar com 2 Absolutamente. pontas de lança Claro que sim. e chegar ali concordo, e nem é Zé Luís estava no banco. Estamos de acordo Zé Luís sobre estava no isso. banco. Mas olha, o Zé Luís estava no banco e o Zé Luís, se tu viste o jogo que ele fez hoje quando entrou, só fez as geneiras. Nem é, Está abaixo. Está sem moral nenhuma, está sem moral. Está sem alegria. Mas essa área, antes de Agora, entrarmos no que aconteceu na... Diz lá, Manel. Eu acho que o jogo 2 do Porto, estou-te a dizer, a falar sério, eu jogava que o Porto... É uma categoria falar do Porto e Não, não, não. Sporting. Já lá vamos. O Porto, eu jogava com o Porto hoje e ia fazer um jogo, demonstrar aquilo que... Demonstrar depois do jogo que na jogar Madeira, fora, que na Madeira, para cima, que na Madeira tinha razão, que na Madeira tinha razão. Na Madeira, o Porto... O Porto tinha que ir para cima. Na Madeira, o Porto... Ganhar e golear. O Porto só falhou... Que é normalmente o que faz. O Porto na Madeira só falhou num aspecto. O Porto massacrou o Marítimo, empurrou o Marítimo para trás, mas foi tudo mesmo mais com o coração do que com a cabeça. Pouca Não foi lucidez. um jogo pensado, foi Não, um jogo pouca a querer lucidez. ganhar de qualquer maneira. Pouca E por isso o lucidez. Porto, se calhar, prejudicou-se por isso. Porque o Porto E entrou desconcentrado no jogo, aqueles primeiros 15 minutos. O Porto foi sempre melhor que o Marítimo, parece Sim, indiscutível. sim, isso não há Mas dúvida. entrou desconcentrado, não foi. Mas vou-te dizer uma coisa lá abaixo, tu tens que falar, não é? Do clube. Deixa-te já lá vais. É porque Já lá há uma vais. coisa que eu vou dizer. Estamos a falar E este de uma árbitro está a apitar o Benfica, aquelas faltas todas que o Marítimo fez contra o Porto, tu dizes que ele não marcava faltas e mostrava amarelos? Não mostrava amarelos aos jogadores, Já lá vai, aos já lá jogadores vai. do Marítimo? Já lá vai. Ou tu vais dizer que não? Estás a agarrar ao árbitro, mas o árbitro Ao aqui estamos a falar do jogo. A parte da exibição. Parte da exibição. Concretos. Ricardo, já lá vais. Fala ao jogo. O que é que está a acontecer no Porto da tua opinião? Eram Explica lá. amarelos. Senhores, agora o Ricardo. Tu não falas de árbitros. Eu estou a falar de árbitros. Mas não estamos a falar de árbitros, estamos a falar da exibição. Olha, o Benfica não. O Benfica em Tondela. Oh, Manel, já lá vamos, já lá O vamos. Florentino merecia ir para a rua. Já lá E vamos, hoje já o lá árbitro expulsa um jogador. Já lá justamente, vamos. e depois Primeiro o Porto, já lá reverte vamos. Já vamos ao situação. Sporting, já vamos ao Sporting. Florentino, não foi Ricardo, Florentino. o que é que está a acontecer? Rodolfo, só um bocadinho. Era para a rua. O que é que está a Mas não acontecer? estou a gostar da conversa. Vocês estão acelerados hoje. Tenho O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer ali? Acho que já foi. Tu, Boa como noite a benfiquista, todos. esperavas ou não mais do Porto nesta fase? Até aproveitando uma fase do Benfica nada convincente também, tirando o jogo de hoje, o jogo de ontem. Tirando o jogo de ontem, Sim, sobretudo fez um na bom- parte, fez um bom jogo o contra o período, Portimonense. assumidamente, em que o Benfica não está a jogar bem, e tem sido assumido pelo Bruno Lage também, Sim, alguma essa dificuldade. circunstância. Chave, procuramos a chave e não encontramos a chave até que Mas a chave pelo menos aparece. assume. Pronto, e a chave apareceu ontem na segunda parte. Mas o que é que está a faltar ao Porto para que essa chave não apareça? O que é que está a acontecer? Eu acho que já foi discutido aqui por todos. Boa noite a todos. Ainda não tinha dito. Boa noite, Ricardo. E aos telespectadores. Eu acho que já todos Já tinhas falámos dito aqui. boa noite. Mas eu Não gosto, não eu disseste repito. aos telespectadores. Gosto de ser bem educado, como tu. Mas, acima de tudo, as convicções do seu treinador, de Sérgio Conceição, naquilo que ele acha que é o melhor para a equipa neste momento. A minha convicção é que, principalmente as saídas de Alex Telles e de Marega, se deveram basicamente ao jogo que Depois desse fizeram jogo, contra o Rangers. tens todo o direito de pensar Tiveram isso. muitas, Todo o direito de pensar muitas isso. dificuldades, até porque antes ele não teve Mas qualquer, contra o Rangers foi a equipa qualquer toda. Olá, é isso que eu te Sim, digo. mas houve alguns- O treinador não Oh, pode Rodolfo. buscar um ou outro Rodolfo. jogador. Quando a equipa está mal, Certo. assume-se que a equipa está mal. Certo, mas em alguns Não- setores foi mais visível do que outros. Sabes que E acho que foi dos o poucos setor jo- defensivo dos poucos só jogos em que tem ganhou- problemas e tu foste defesa se Sim. o ataque não defender, o meio-campo não defender. Estamos a falar em termos defensivos. E acontece erros no setor defensivo, muitas vezes, que são proporcionados por grandes O resto da equipa, desequilíbrios. a partir do meio campo, sim. Absolutamente, a partir do meio campo. Mas o Porto- antes disso eu não estou a o culpabilizar Porto nem jogou com Alex uma boa Telles equipa nem que é o Marega Glasgow Rangers. pelo jogo menos conseguido do Porto contra o Rangers, por exemplo. Estou a dizer que foi em consequência disso. E podes dizer, porque foi a partir daí que eles não e jogaram. depois, Podes dizer. da maneira que o Porto abordou o jogo contra o Famalicão, claramente. E que jogou bem, assumidamente. E jogou muito bem, anulou aquilo que é o jogo normal do Famalicão e a sua ideia de jogo. Sim. Agora, eu acho que não só neste jogo, mas também no jogo do Marítimo, a maneira que o Porto deveria ter jogado deveria ter sido diferente. No Marítimo, Concordo na Madeira, contigo, porque concordo. todos nós sabemos da Eu já maneira disse que o Marítimo isso. Concordo joga, contigo. normalmente, em dificuldade. Contra as porque- equipas grandes. Porque precisa Depois de tem pontos. dificuldades, ainda agora levou do Gil Vicente e vai levar. Claro porque que ele, sim. contra os grandes, joga a dar É verdade, iniciativa. bola na outra equipa, Tu cá queres, atrás, faz. a dar umas porradas e a sair em frente.
Mas contra as equipas da igualha deles já é diferente. Mas eu pergunto a ti e ao Manel, que tiveram experiência em equipas, não quero dizer pequenas, mas em equipas que lutam por outros objetivos. A jogar contra os grandes, tu vais ter que pensar na tua equipa. E vais ter que montar a tua equipa. Eu fazia isso. Eu nunca fiz isso. Eu fazia Manel, isso. mas é normal. Eu nunca fiz isso. Não podemos criticar. É as armas que cada um Para tem. perder, eu perdia com dignidade. Agora, eu nunca perdia a jogar como jogou o Marítimo com o Porto, nem o Tondela a jogar com o Perdias Benfica. com Sim, mas dignidade. isso é. Discutia o jogo. Se tu não tens bola, como é que vais jogar a bola? E agora vais-me explicar. Vais-me explicar uma coisa que é muito giro isso. Tu não tens bola, estás a treinar uma equipa menor. O Benfica, o Porto e o Sporting têm 80% da posse de bola. Eu não estou a O que é dizer que ele vai fazer? Eu não estou a dizer que Tu vais fazer. Não, atenção. Não, o que é que ele vai fazer? Eu não estou a dizer Se tu que tens vai ficar com o 80% de posse de bola, tu não tens bola, o que é que vais fazer? Não. Olha, ataque, não vais defender. Manel, vais defender. tu Manel, e tu. posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? A vocês, começando por ti, e entramos em algum desequilíbrio. Então termina lá, termina. Estás à vontade, agora. Termina. Mas a pergunta é para vocês os quatro. Qual é a legitimidade que os treinadores do Benfica, do Sporting e do Porto têm para impor aos outros modelos de jogo? És capaz de me explicar? Eu não Não, estou a dizer modelos de jogo. não, é o que Eu acontece. estou a dizer, Manel, não sou dar o que a digo. iniciativa Não é isso que eu digo. aos O que nós adversários. estamos a ouvir é críticas constantes dos treinadores dos clubes grandes. Alguns já foram treinadores de clubes pequenos. Mas só Sim, fazem sim, críticas sim. quando- Vão quando críticas, acontece. que não sei quem, o autocarro à frente, e porque é que joga o autocarro, Quando isto não é perdem, jogar empate. futebol, tem as mesmas armas, qual é a legitimidade? E depois as equipas não conseguem ganhar, qual é a legitimidade? Naturalmente, Explica. um clube pequeno vai jogar ao Alvalade, vai jogar à Luz, vai jogar tens ao bola. Esse clube é bom, Naturalmente, esse tem que clube jogar é bom mais- se mais- se abrir, com mais cuidados. se se abrir e perder por 5-0, serve os interesses do clube que está a pagar. Mas não. em casa não, em casa tem o direito de acreditar que pode surpreender as equipes. Mas com que armas, Manel? Com que armas? O problema é Quem? bola. Com que Manel, armas? bola. Com Se eu não que tenho armas? bola, Sim. como é que eu ataco? Eu como treinador, fui ao Alvalade, perdi 4-3 a jogar de igual para igual com os Mas que equipa é que tinhas nessa altura? Não Mas tinha ganharam uma com equipa. Que equipa que tinha? O Vitória de Setúbal. Fui Vitória de Setúbal fui tem grandes equipas. ao Podes Porto ganhar. de Santa Clara, perdi 5-3. Mas hoje a diferença é muito grande. Podes A ganhar. diferença de qualidade. Não há infelizmente, comparação. É muito grande. Não há Eu comparação. prefiro perder 5-3 do que jogar ali. Não há comparação. Não sei, E ainda Não, fica não, mal, mas- ouve lá, e ainda fica pior se esses treinadores que falam já foram treinadores de clubes Não, mas pequenos. eu não- Ainda lhes fica pior. Claro, muito bem. Ainda lhes fica Treinadores pior. que agora treinam as grandes equipas. já treinaram Já pequeno. treinaram as equipas menores. Exato. E quando eles treinavam a equipa menores, faziam a mesma coisa. Com certeza, como é óbvio. Uma coisa, Uma Estamos de coisa. acordo. uma Estamos de coisa acordo. Sem é dúvida, o sem Famalicão, dúvida. o Famalicão De acordo. vai jogar a um clube grande e joga, mas tem sempre possibilidades de chegar lá à frente. Sim, sim. Agora há equipas que não chegam à frente. Manel, só se chega à frente se tiveres bola e os O jogadores Rio com Ave qualidade. joga no campo todo. Manel, não, Não, E viu-se ontem o Está bem. resultado. Podes incutir o teu estilo de jogo, a maneira de jogo, porque eu não Claro. discuto. Tu queres Eu- que eu uma gosto, equipa eu vá, tu gosto gostas. disso, estás a Mas dizer. tu não tens bola, Manel. Às vezes eu já vi pessoas a Mas eu- escreverem, grandes jornalistas, se eles pensam que são Mas eu jornalistas, vejo- se calhar são jornalistas, Rodolfo, são jornalistas mas eu estou a para falar- o crime, mas para a bolinha não percebem nada Eu disso. estou a Estão falar, ver? mas são eu- bons para o crime, mas não percebem nada da bolinha. Eu estou a falar. Se não tens bola, de- não podes atacar. Eu estou a falar até de equipas mais ou menos da mesma igualdade. Porquê que eu equipas já da vi o mesma Real igualdade, Madrid? eu já vi fazer Eu já vi isso. o Real Madrid a jogar contra o Barcelona no tempo em que o Barcelona com o Guardiola e o Real Madrid com os Cristianos Ronaldos e os Bales e não sei o quê, a levar um banho de bola e todos cá atrás e saíam em contra-ataques. E eu vi isso. E vi que eles perdiam a bola e estava sempre o Barcelona. Agora, a exigência. Agora, individualmente, o Manel, jogador do Real Madrid chegava Mas lá e fazia o isso gol. não tem nada a ver. Manel, Isto a é- exigência de uma equipa grande, Não tinham bola, com a Manel. qualidade dos O seus Real Madrid não jogadores, tinha Pois bola. não. com a o qualidade, Barcelona- com a qualidade dos treinadores, é ser arranjar maior. soluções para Para quebrar- contrariar isso, Para claro. contrariar isso, para quebrar aquele são buraco. magos para Mas há uma coisa que nós temos. Daí é que eu te Há uma estava a coisa dizer. que- Agora, achei que o Porto se calhar deveria ter abordado o jogo taticamente de maneira diferente, porque já obrigatoriamente o Sérgio Conceição já esperaria aquele bloco completamente baixo do Marítimo e ia tentar sair. claro, Ricardo, e depois, que é normal. o Marítimo fazendo o gol que faz, Absolutamente. ainda pior se vai tornar o jogo, porque eles estão à procura o de Tondela pontos. com o Benfica fez o que fez hoje. Fez no exatamente Sporting. o que Não fez hoje. nada, Manel, não digas podes isso. dizer uma coisa Não digas dessas. isso. Não Taticamente digas isso. fez Não igual. digas- não digas E o Benfica, apesar da dificuldade, conseguiu, através de um lance de bola parada, Fez fazer um o gol logo Manel, aos 20 Manel, minutos. queres Não que eu te podes diga dizer mais? que jogou de maneira Queres que eu te diferente. diga mais, Manel? Portanto- Nesse jogo do Benfica-Tondela, ou do Tondela-Benfica,
Em relação ao Sporting, o Sporting teve mais oportunidades de golo, ou não, minto, o Tondela teve mais oportunidades de golo contra o Benfica. Pois teve, muito mais. O Tondela tem 3 ou 4 situações que pode fazer há uma golo. coisa que Quem devemos foi o melhor separar. jogador do Benfica? O guarda-redes. No início do jogo. Só dizer uma coisa, há uma coisa que eu acho que devemos separar, que é, quer dizer, as equipas pequenas, com menores recursos, é normal, porque, quer dizer, para se chegar à vitória há várias maneiras. Pode-se jogar mais aberto, pode-se jogar mais fechado, pode-se jogar no contra-ataque, pode-se jogar com um povoamento maior com as linhas mais baixas. Para isso tens de ter bola. É preciso ter... Mas podes ganhar mesmo tendo menos bola. Eu não estou a dizer menos bola, mas tens de ter bola para atacar. Eu lembro-me do Porto Mas tens de ter bola para atacar. O Porto e Vites, muitas vezes, quando jogava... É igual, olha, era assim. Jogava o Futre e o Madger na frente. Era assim, contra-ataque. Eu uma vez chamei-lhe o contra-ataque total. O contra-ataque total. E aquilo até era bonito. Era uma equipa que defendia bem e que saía no contra-ataque. Saía rápido. Tinha grandes jogadores. Há várias formas de se ganhar, Sim, não é? sim. Agora, há uma coisa que eu acho que é fundamental nós pararmos, que é, uma coisa é a legitimidade, jogar com bloco baixo, fechado, etc, Bloco etc. baixo para... Outra coisa é jogar em antijogo. Isso é uma coisa completamente diferente. Muito bem. Não Mas é? isso é o árbitro, para isso existe Pronto, um árbitro. exatamente. O árbitro que deu os descontos que porque quiser. na verdade, o que nós percebemos, e temos vários exemplos de treinadores, o Sérgio Conceição, por exemplo, já treinou equipas de menores recursos e já jogou, ele próprio confessa... Fazia o que os outros fazem, mas há algum Exatamente. herói ou algum campeão. Portanto, Claro. É normal. É normal. Agora, a questão do antijogo, do tempo útil de jogo e das arbitragens, isso é que é fundamental também atacar. Muito bem. Que é as equipas que fazem antijogo têm que ser penalizadas. Quer levarem com 20 disciplinarmente, minutos, levam quer em 20 termos da minutos, contagem levam 20 minutos. do tempo de jogo. Levam E aí, Mas isso não são questões de agora. Não, isso são questões de agora. São questões de sempre. Sim, mas continua e ninguém São questões de sempre. Sim, Agora, uma coisa pá. que é péssima Os árbitros têm que e que ser nós completamente verificamos que acontece diferentes. muito em Portugal é que os treinadores, e aqui o Sérgio Conceição fez isso mais uma vez e não é surpresa nenhuma, quer dizer, só utilizam esse tipo de argumentos quando não ganham. Quando não tem, o resultado não é Quando positivo. não ganham. Rui, para além de algumas coisas que Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa da Madeira, e que acho que todos subscrevemos, não? Sim. A falta, o antijogo que realmente foi, neste caso foi Como é que é um possível campo que 2 dias antes joga lá uma equipa de seleção feminina, é que é? mas a questão é, essa é a parte em que eventualmente possa ter razão. Paulo, O outro lado, Paulo, mas como é que eu vou caracterizas dizer o uma- eu vou outro dizer lado uma do Sérgio Conceição? Isso são questões que só são levadas ao extremo aqui em Portugal. Sim. São levadas ao extremo Ai, em Portugal. Rui, mas é isto, a questão, mas a tu questão és um homem que defende. Epá, mas eu defendo e Tu vou defendes, continuar a defender. defendes o Vou futebol continuar a e agora defender. tu aceitas um campo não. daqueles naquelas Eu não condições, aceito. sem chover há não sei quanto tempo na Madeira. Aceitas eu não isso? aceito. Agora, também não aceito a exploração e a utilização desses argumentos Quando não se para justificar- disfarçar Mas outras diz-me uma questões, coisa. para camuflar o que outras se falou, questões. os Porque argumentos nós que estamos falaram, fartos. são verdadeiros Estamos fartos. ou mentirosos? Pá, vocês são São exemplos. verdadeiros ou Vocês são mentirosos? exemplos. São verdadeiros. Vocês São são exemplos, não. exemplos. Vocês são exemplos de um tempo em que os campos relevados eram uma Verdade, miséria, agora há que desculpas jogava-se para tudo. jogava-se em Lama. Agora há pelados, desculpas para jogava-se em tudo, Rui. pelados, Agora há jogava-se na lama, Lama. jogava-se na neve, jogava-se em tudo. E mesmo nas condições mais adversas, os melhores jogadores sobressaíam, havia futebol de qualidade, mesmo com essas limitações, os jogadores jogavam nos limites. E ninguém reclamava, e ninguém reclamava. Rui, agora eu. Isto agora, Agora eu, senão não se isto percebe. agora é realmente... Tudo pesado. Isto agora, entramos na fase, porque depois, se nós verificarmos lá fora, evidentemente que os melhores clubes e as melhores ligas têm preocupações relativamente àquilo que são a qualidade dos relevados. Mas há regras Nenhuma aqui. dúvida. Vou interromper-vos porque vai entrar Sérgio Conceição. Vamos ouvir o técnico do Futebol Clube do Porto, Miguel Mota, a acompanhar esta conferência de imprensa. Vamos começar a conferência de imprensa após este Futebol Clube do Porto, Clube Desportivo das Aves. Podemos começar aí com as duas televisões, RTP depois SIC. Olá, boa noite, Sérgio. Ana Barros, estamos em direto na RTP3. Gostava de lhe pedir uma análise ao jogo e a esta vitória e aproveitar para lhe perguntar o seguinte. A verdade é que se olharmos para os últimos jogos do Porto, jogos recentes, em que o Porto acabou por ter mais oportunidades de gol do que teve hoje, nem sempre os resultados acompanharam essas exibições e esses jogos com mais oportunidades. Hoje sai daqui com uma vitória e o Sérgio vai sempre dizendo que o resultado acaba por ser o mais importante, mas fica preocupado com exibições menos inspiradoras da sua equipe. Boa noite. Ou seja, nós somos exigentes, queremos sempre mais, queremos sempre melhor. Eu penso que entramos bem no jogo.
dentro daquilo que foi a estratégia definida, conseguimos fazer um golo. Poderíamos ter feito o segundo aos 24 minutos, um penalti claríssimo. Não vejo onde é que o Bruno Costa caía sozinho de frente para a baliza. Quer dizer, não faz grande sentido. O Luís Dias também teve uma oportunidade numa dinâmica de jogo em termos ofensivos, onde aqui ou lá podíamos ter circulado a bola um pouco mais rápido, ou seja, aumentar aquilo que era o ritmo de jogo, e não o fizemos. Também algum mérito daquilo que foi a ação defensiva do Aves, ao bloquear muito aquilo que era a ligação por dentro, para explorar não só essas direções de jogo, mas também tentar aqui ou lá provocar mais movimentos na última linha do Aves, mas foi uma primeira parte razoável. A segunda parte menos boa, menos conseguida, mas sempre seguros no jogo, não permitimos nada ao adversário. Obviamente que 1-0 há sempre este ambiente menos confortável no estádio, o que é compreensível. E é compreensível também, se quer que lhes diga, alguns assobios no final. Nós estou aqui, nesta casa, somos todos exigentes, a começar por mim. Por isso, sem problema absolutamente nenhum, 3 pontos importantes, seguros. O adversário não fez um remate enquadrado na baliza. Nós tivemos também na segunda parte, mesmo não tão bem em termos daquilo que foi a dinâmica de jogo, tivemos mais uma outra oportunidade para aumentar a vantagem. Não conseguimos, valeu os 3 pontos. Obrigado. Boa noite, Sérgio Conceição. Estamos em direto para o play-off da SIC Notícias, mas objetivamente, estando o Porto a jogar em casa e estando a ganhar aos 13 minutos, vindo do empate do fim de semana que retirou a liderança à equipa, em termos exibicionais, o Porto não ficou esta noite muito aquém daquilo que poderia ter feito? Eu comecei por dizer que nós queremos sempre mais. Se me perguntarem se foi um jogo fantástico como aquele que aconteceu com o Famalicão, não foi, mas eu vou-lhe dizer que nos últimos 3 jogos Famalicão no Marítimo e hoje criámos se calhar entre 15 a 20 oportunidades de golo. Umas vezes concretiza, outras vezes não. Penso que tivemos períodos muito bons, por exemplo, no último jogo, e não conseguimos ganhar o jogo, ficaram 2 pontos, neste caso na Madeira. Hoje o importante era ganhar o jogo. Nós queremos aliar a esse resultado boas exibições e que provoquem essa alegria nos adeptos e nos simpatizantes do Futebol Clube do Porto. Eu olhando em redor e vejo aquilo que é o panorama nacional, e falo do panorama nacional, e não vejo estas equipas a ganhar de uma forma fácil. O nosso campeonato está competitivo. Importante é percebermos como estamos e para onde queremos ir. E isso, estamos conscientes daquilo que poderemos fazer, e como nestes 2 anos comigo aqui à frente, foram anos competitivos, anos em que o Futebol Clube do Porto fez muitos pontos no campeonato, e com certeza que os vamos fazer também este ano. Agora, volto a dizer aquilo que disse na Flash, todos juntos as coisas tornam-se mais fáceis. Monteiro. Boa noite, Sérgio. Pedro Monteiro, em direto para a TV24. Pergunto-lhe, fez apenas uma alteração em relação à equipa que jogou na Madeira, e a pergunta tem 2 sentidos, que é, este é o 3º jogo numa semana. Pergunto-lhe até que ponto é que o desgaste físico pode, de alguma forma, ter algum peso na exibição reconhecidamente menos conseguida que o Porto teve hoje, e no futuro, para a semana ainda faltam mais 2 jogos, 2 deslocações, uma a Glasgow, outra ao Bessa, se necessariamente vai ter que fazer mais alterações, já projetando também um bocadinho o jogo de Glasgow. Sim, nós olhamos para aquilo que é o momento dos jogadores, a estratégia para o jogo, e depois escolho, obviamente, em função disso. E nesse momento dos jogadores tem a ver aquilo que eu já disse algumas vezes, tem a ver esse plano, essa vertente física do jogador, o estado do próprio jogador, dentro daquilo que é a estratégia definida para o jogo. Por vezes esse desgaste, e é um desgaste também com jogos, com estágios, ou por outra razão qualquer, essa vertente emocional também é importante. Por isso eu escolho, dentro disto que eu estou a dizer, e sem olhar para os 17 ou para os 35 anos, ou para o nome X ou para o nome Y. Eu decido em função daquilo que é o jogador em si.
Boa noite, Sérgio. Pedro Diniz, Bola na Rede. Eu agora gostaria um pouco de individualizar. O Corona hoje voltou a jogar a extremo, mas com uma exibição menos conseguida que em jogos anteriores. Acha que a polivalência dele afeta a sua prestação no campo? Não, o Corona faz jogos fantásticos a extremo, a lateral, já jogou a 10 comigo também, já jogou do lado esquerdo, do lado direito. Por vezes a inspiração não é muito, mas aquilo que eu gosto é quando essa inspiração não está presente, esteja a transpiração. O Corona dá sempre tudo aquilo que tem e o que não tem, por isso extremamente satisfeito com o Jesus Corona. Vamos fechar ali, por favor. Boa noite, Sérgio, Rádio Regional. Boa noite. Eu tenho estado atento a todas as convocatórias do Futebol Clube do Porto e já lhe coloquei esta questão há sensivelmente 1 mês e meio, 2. Em 15 ou 16 jogos oficiais do Futebol Clube do Porto, o Saravia só fez 2. Portanto, um contra o Krasnodar, 30 minutos, e aquele jogo para a taça contra o Coimbrões, penso. Eu gostava de lhe perguntar qual é o problema. Teve convocado. 2 jogos seguidos esteve convocado. Está errado. Eu só vi o Saravia em 2 convocatórias, portanto, a pergunta que eu lhe faço é o que é que se passa com... Você não dorme connosco no hotel? É que as convocatórias não são divulgadas, meu amigo. Acho que as convocatórias não são divulgadas. Outra coisa é estar nos 18, isso é diferente. Eu refiro-me a esta convocatória. Mas isso não é convocatória, isso não é uma convocatória. Pronto. Qual é a questão é parente do Saravia, não? Eu não, a pergunta é o que é que se passa com o Saravia para sistematicamente estar fora do 18 que alinha em campo? Obrigado. Mas há o Saravia, existe o Diogo Leite também ficou de fora, não pergunta do Diogo Leite porquê. Ou do Bubacar que ficou de fora também, ou de outro jogador qualquer. Quer dizer, há jogadores que entram no 11, outros 7 ficam no banco e alguns ficam de fora. Isto faz parte daquilo que é a vida das equipas. Porque as outras equipas não acontece isso, entram todos, só se houver uma regra nova agora e estarem dentro daquilo que é essa folha que aí tem, 25 jogadores. Se for assim, diga-me que eu levo os 25. E digo-lhe uma coisa, olha, até ainda bem que fala nisso, sabe porquê? Porque eu acho que deviam estar mais jogadores no banco. Fechamos ali, Zé Carlos. Ok? Boa noite, Sérgio. José Carlos Ferreira, da Rádio Estádio. Notou-se que a equipa jogou bem, entrou bem no jogo, mas na segunda parte há alguma intranquilidade da parte dos seus jogadores. A que é que acha que isso se deve? Ao facto de terem mesmo que ganhar? Eu sinceramente também senti isso. Eu acho que tem a ver com termos possibilidades de, no fundo, matar o jogo, termos vindo também de um resultado não positivo, porque aqui nesta casa o empate é uma derrota para nós, e que tivemos possibilidades para isso. Quer dizer, com o decorrer do tempo começou-se a criar 1-0, alguma impaciência, algum nervosismo, e isso passava naquilo que era as tomadas de decisões dos jogadores. Os jogadores são humanos, se calhar daqui a alguns anos vão ter outro tipo de maturidade para encarar essas situações de forma diferente, mas eu também senti isso, e por vezes tomadas de decisão fácil. Mas isso faz parte daquilo, não são só os jogadores do Futebol Clube do Porto. Penso que em todas as equipas, quando há essa boa pressão, que é a pressão de ganhar, e onde o resultado é curto, e que é um dia onde a chamada nota artística não está no campo, cria alguma incerteza, e isso passa nas bancadas principalmente, e depois passa naturalmente para os jogadores. Faz parte daquilo que é o futebol, na minha opinião. Boa noite. Boa noite. Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, com o resumo e o rescaldo deste jogo e também da exibição do Futebol Clube do Porto. Rodolfo, Sérgio Conceição desequilibra-se quando as coisas não correm bem emocionalmente. Ele próprio o admite, depois vem à frente dizer que não devia ter dito o que disse, tudo isso. Falta aqui a Sérgio Conceição, a esse nível, algum equilíbrio ou não? Em primeiro lugar, quero dizer que a pergunta foi direcionada, se calhar, à última pessoa que devias fazer, que sou eu. Não é que a pergunta tenha todo o cabimento que eu tenho, mas eu também acho que em muitos momentos da minha vida já fui uma pessoa desequilibrada e já fui uma pessoa
com sangue na guerra e rapidamente me altero todo. E houve custos na tua carreira para isso ou não? Houve custos na tua carreira? Sentiste que esse desequilíbrio te colocou? Houve custos. Nós sabemos disso. E um deles foi ter que deixar de jogar aos 30 anos. Mas foi por causa disso? Por causa de atitudes que eu tomei. Um dia falamos, num almoçozinho. Sim. Mas tens consciências que isso teve custos para isso? Eu tive custos. E para Sérgio Conceição? Eu deixei de jogar futebol aos 30 anos porque me revoltei contra uma situação, ultrapassei o normal do que podia ultrapassar, assumi o erro. E apanhaste os custos disso? Assumi o erro e apanhei. Portanto, apanhei que eu era capitão do Futebol Clube do Porto com 30 anos e deixei de jogar a bola. E com a maturidade, com a maturidade de treinar uma equipa da dimensão do Futebol Clube do Porto e já sendo sido campeão no Porto, está ou não na altura de Sérgio Conceição morder no dedo antes de ir... Absolutamente. Estou-te a perguntar. Eu não sei, nunca falei com o Sérgio Conceição. De vez em quando tenho opiniões contrárias às dele, como de muita tenho contrárias também, mas das dele, e quando tenho, digo. Olha, desculpa lá, eu já falei e é um rapaz extraordinário. Estou-te a dizer agora, sim, no mas futebol muitas vezes... Eu não tenho dúvidas nenhumas. Muitas vezes perde-se um bocado. Eu estou a responder ao Paulo porque, como disse, e bem, que eu acho é que o Sérgio Conceição, se conseguir controlar certos momentos, por exemplo, fazer o que ele fez quando lhe perguntaram acerca do Jorge Jesus, que ele riu, sorriu, levantou-se, foi-se embora. Mas tudo num ar de gozo, tudo num ar de classe, de categoria. Isto do estou-me cagando, estou-me a cagar, isso tudo não fica bem a um líder, não é? Não fica bem ao treinador do Futebol Clube do Porto. E o Sérgio Conceição é treinador do Futebol Clube do Porto. Agora, o Sérgio Conceição, como ele disse, e bem, antes de ser um treinador do Futebol Clube do Porto, é um adepto, é um associado, é uma pessoa que adora o Futebol Clube do Porto, em que os adeptos todos do Futebol Clube do Porto, a maioria se revê nele e gosta dele, e gosta da maneira como ele é, mas eu acho que os adeptos do futebol ainda iam gostar mais dele se ele em certos momentos conseguir controlar, portanto, tudo aquilo que lhe vem à cabeça naquele momento, porque é muito importante para o Sérgio Conceição, como líder do Futebol Clube do Porto, demonstrar a toda a gente, não só aos esportistas, mas ao futebol em geral, que ele tem a cabeça completamente lúcida, está-se marimbando para o que dizem... Como aliás fez na primeira época e foi campeão. Absolutamente. Eu acho que o Sérgio já disse várias vezes que tem que, de uma vez por todas, se capacitar que não é invencível. De vez em quando há adversários e que lhe podem também fazer uma surpresa. E como ele, aliás, já fez a outros. Já aconteceu em várias situações. E, portanto, reconhecer também que os outros... O Porto até foi superior ao Marítimo, merecia ganhar, mas o Marítimo fez um golo e defendeu-se. Se fez antijogo, foi capaz de ter feito algum antijogo. Isso acontece na maioria das equipas pequenas quando estão a ganhar uma equipa grande. E agora o que acontece é que ele, pronto, acho que não devia... Para já, ele hoje reconheceu publicamente que a linguagem não foi a mais apropriada. Mantém o sentido da coisa, mas que a linguagem não foi a própria, não foi aquela que devia utilizar. Não foi. Ricardo. Sim, eu concordo com tudo o que o Manel e o Rodolfo disseram. Acho que ele precisa ter o maior controle. Claro que o feitio dele fica muito chateado quando as coisas não correm da maneira que ele quer, mas acima de tudo, como o Rodolfo diz, ele tem que saber que representa uma instituição chamada Futebol Clube do Porto, representa todos aqueles que são adeptos do Futebol Clube do Porto, e isso traz muita responsabilidade, e ele tem que ter, acima de tudo, apesar de ser adepto e viver muito o clube, ele é o treinador do Futebol Clube do Porto e tem que ter consciência do papel que ele tem estando nessa posição. E preparar-se um bocado. Acho que é possível ele ter esse tipo de preparação, até porque ele, como treinador do Porto, ele tem que dar o exemplo, principalmente para os mais jovens. Se calhar para a gente adulta que ouviu aquilo que ele disse, é uma coisa normal, ou que sai. Mas há que pensar também nos mais jovens, que têm acesso a todas estas notícias e que pode passar um mau exemplo. E acho que, acima de tudo, ele tem que se focar nisso. Rui, tu dizias ontem naquilo que escreviste na tua página do Record, mais ou menos isto, se eu estou errado, corrijo-me.
que é pena quando o monstro, acho que foi o termo que utilizaste, Sim. o monstro que Sérgio Conceição que habita dentro dele, toma conta dele. Não é? Eu acho que é o grande problema do Sérgio, porque o Sérgio é um homem do futebol, é um homem que fora do ambiente do futebol é uma pessoa muito agradável mesmo, tem sentido de humor, inclusivamente, e portanto este Sérgio Conceição que nós vemos como treinador do Porto transforma-se. E de facto, eu acho que há aqui uma parte que o prejudica muito, e eu punha a tónica nesse artigo da questão da representação, quer dizer, ele é treinador do Futebol Clube do Porto, não é o Futebol Clube do Porto, que isso é muito importante, e tem que perceber que em função do facto de estar a representar o Futebol Clube do Porto, como profissional do Futebol Clube do Porto, que isso coloca-lhe responsabilidades acrescidas. E, portanto, ele tem que lidar com esse monstro que tem dentro dele, que o inquieta, que o desafia permanentemente e que, a certo momento, o prejudica imenso, em termos da sua imagem, não apenas em termos da sua imagem, como pessoa e como profissional, mas fundamentalmente quando isso tem ou provoca danos na imagem da instituição Futebol Clube do Porto. E eu acho que é isso que está a acontecer. E, portanto, eu acho que nestas coisas, vamos ver, que nós não podemos, acho eu, relativizar, nós todos, estou farto de dizer isto, somos seres imperfeitos, cada qual com as suas características, com a sua forma de estar, etc. Mas nós não podemos, no desporto, e mesmo no futebol, mesmo considerando aquilo que é as características do futebol, e do futebol em Portugal designadamente, nós não podemos fomentar e achar que o não saber perder, e aqui o não saber perder não quer dizer perder mesmo, pode-se empatar e não saber perder. Nós não podemos, perante isso, achar que isso faz parte do futebol e devemos fomentar essa forma de estar. Não. E o Sérgio Conceição tem que perceber isso. Há limites para tudo. Não vale tudo. Até num contexto da dimensão da própria carreira dele. Claro, e isto não tem nada a ver. Não será seguramente sempre no futebol. Isto não tem nada a ver. Deixa-me só dizer, deixa-me só acabar. Isto não tem nada a ver com aquilo que é a convicção que ele tem. Porque ele disse hoje uma coisa aqui que também é outro ponto, que é todos juntos as coisas tornam-se mais fáceis. Isto é, eu acho que Ele já andou a dizer isso há duas conferências de imprensa. O Sérgio Conceição, o recado é para alguém. por razões que têm a ver, naturalmente, com a realidade interna, com uma certa realidade interna. E sobre essa realidade interna deve haver várias leituras. O que eu acho que o Sérgio Conceição faz ele tem uma ideia para o Futebol Clube do Porto, uma ideia global para o Futebol Clube do Porto. E sempre que há alguém que toca nessa ideia do Futebol Clube do Porto, ele não gosta, sente-se traído ou sente-se incomodado com essa situação. E então, a ideia de união que ele promove é a ideia que ele tem sobre o que deve ser o Futebol Clube do Porto, o que é que deve representar, qual deve ser o papel dos seus protagonistas, e ele acha que em determinados momentos esses protagonistas não cumprem exatamente com esse ideal. E então, nessas alturas, ele desintegra-se. E, portanto, há um condicionamento do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico que ele não consegue dominar. Eu acho que, por um lado, a situação do Porto coloca-lhe uma pressão suplementar a mais, com a qual ele muitas vezes não lida bem. Muito rapidamente, temos que avançar. Temos que avançar. São treinador e não só. Aí foi tranquilo e o Porto foi campeão. Foi tranquilo, ganhou sempre. Olha, eu agora só quero dizer... E a pressão de treinadores que podem ou não ficar ali no futuro. E há o fantasma Porto. Muita gente do Porto tem falado. Que muita gente do Porto tem falado. Há uma coisa que eu quero dizer. Com todos os defeitos que o Sérgio possa ter, antes quer um treinador que defenda até a exaustão o Futebol Clube do Porto, não se importando com a imagem dele futura, do que mamões, e se for preciso eu digo os nomes, que treinaram o Futebol Clube do Porto. Quem? Mamões que... Isso é quando me apetecer dizer. Não, pensava que ias dizer agora. Mamões... Eu pensava que ias dizer agora. Digo, quando me apetecer digo. Mas eu gosto que eles tremam um bocadinho. E vou repetir, antes quero isto do Sérgio Conceição, porque vocês não conseguem interromper nenhum de vocês o que eu quero dizer aqui. Antes quero... E nós vamos interromper porquê? Não, queres interromper porquê? Interromper porquê?
Opa, não te enerves. Não estou enervado, não estou. Estamos a falar do teu rapazinho. O meu rapazinho? Tem do teu rapazinho. Mas Deixa-me falar. Rapazão. Eu posso falar, vai lá, eu não saio daqui. No primeiro ano, Assim não. Não, mas está bem, mas ao mesmo tempo não. Campeão. O Wolf enganou-se. Campeão. É assim que eu te quero dizer. Antes prefiro o Sérgio Conceição a defender o Futebol Clube do Porto, como defende, com estes problemas todos, e prejudicando até um futuro próximo dele, do que mamões que já treinaram o Futebol Clube do Porto, que não defendiam o Futebol Clube do Porto com medo da sua imagem, para depois poder treinar outras equipas Isso não é futuramente. Isso não é a Rodolfo. A Rodolfo já tinhas dito quem era. Isso não é a Rodolfo. Fala lá. Isso não é a Rodolfo. Vou-te dizer uma coisa. Estás-me a desiludir. Estás-me a desiludir. São-se de detetives Estás-me a desiludir. E procurem, mas que houve mamões que mamaram do Futebol Clube Porto e que não defenderam. E não defenderam. Só treinadores. O grande problema é que o Sérgio Conceição, no primeiro ano, foi excelente. No primeiro ano foi campeão, foi excelente. Tu nunca podes dizer isso, não ganhas há 50 anos. Também, não, foi excelente. Tu ganhas há 50 anos. Agora a falar agora do primeiro ano. Vamos avançar, meus senhores. Vamos avançar para fechar. No primeiro ano foi campeão. Claro, agora foi o Penta-Chau. Lembras-te do Penta-Chau? Quando as coisas se complicaram. Quando as coisas complicam, ele perde um bocado o equilíbrio. Seguramente também não será só ele. Quando as coisas se complicam. Rodolfo, agora ou dizes quem é, ou então vamos mudar de tema. Quem são? Então, mas quem é? Ele quer mudar de tema. Paulo, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. É que o treinador do Futebol Clube do Porto pode estar a defender, como tu dizes, o Futebol Clube do Porto, prejudicando a sua imagem. E do Porto, se calhar. Isso já falei há bocado. Agora não vinha a jeito, porque senão estamos sempre a martelar. Não, mas não entrando. Vocês martelam sempre no mesmo. No nível. Vocês são marteladores. No nível ou da falta de nível, que às vezes. Não é? Vamos avançar para o Sporting, derrota em Tondela por 1-0. Vamos ouvir Silas, que diz que houve falta de concentração no final. Faltou-nos sorte no sentido em que rematámos mais vezes e chegámos lá muitas vezes. Na segunda parte então fomos a única equipa que realmente atacou, porque conseguimos meter o Tondela lá atrás e que o Tondela não atacasse. Não foi porque eles não quisessem, mas não conseguiram. Mas depois faltou-nos também alguma eficácia na zona de finalização, que já não é a primeira vez que acontece, e alguma falta de concentração no final. Já é o segundo jogo seguido que nós levamos um gol de bola parada e aí tem muito a ver com a concentração dos jogadores, e o Tondela acaba por ganhar um jogo onde faz realmente um remate à baliza, e nós acabamos por perder os 3 pontos assim, mas lá está, o futebol é um bocado isto. Eu acho que nós fizemos muitas coisas que tínhamos que fazer. Chegámos lá com muita gente, chegámos lá muitas vezes, rematámos, não conseguimos fazer, e eles, num lance de bola parada, conseguiram, e pronto. De qualquer maneira, tenho que lhes dar os parabéns pela vitória, mas eu acho que nós não merecíamos ter perdido este jogo. Nós rematámos várias vezes, o Cláudio teve um bom nível também. O que eu acho é que se calhar falta-nos ali um bocadinho de concentração, porque realmente perder um jogo destes, em que nós atacamos na segunda parte, eu não me lembro de mais nenhum remate do Tondela à baliza, e acabar este jogo e perder o jogo 1-0, quer dizer, ficamos um bocado muito decepcionados, mas eu não acho que tenha sido por a falta de um abre-latas, porque nós realmente conseguimos várias vezes chegar a zonas de finalização e rematar a baliza. Agora, naturalmente que também está lá um guarda-redes, que é muito bom guarda-redes, e que acabou por fazer o seu papel. Nós acreditamos nos jogadores que temos, por isso é que nós também viemos para aqui, e temos de tentar trabalhar com os que temos, e depois logo na altura certa logo veremos, sendo que naturalmente que sim, que acho que há setores que têm que ser reforçados, mas não quer dizer que tenha que ser especificamente o ataque, até porque nós temos até o Pedro Mendes, que para já não pode participar, mas seguramente depois também será inscrito, e o Pedro Mendes já faz parte do nosso plantel. Disse ele? Silas, técnico do Sporting. Manel,
direto ao assunto. Eu já sabia disso. Este Sporting, para além de tudo o resto que se possa discutir, é ou não um facto indesmentível, este Sporting tem pouca qualidade. Eu não direi tanto pouca qualidade. Agora, o Sporting vinha de boas vitórias, sem jogar muito bem, tinha conseguido atingir o mais importante, que era a vitória, até para a estabilidade dentro do próprio clube. E de facto hoje não foi aquele Sporting que eu pensava que ia se impor perante o Tondela. E o Sporting dominou o jogo todo. Isto está fora de causa. Dominou o jogo todo. Mas isso não correspondeu a oportunidades de golo. Lógico, mas eu penso que na primeira parte o Tondela deu o domínio total ao Sporting. Baixou as suas linhas, jogou no seu meio campo para não permitir linhas de passe, e o Sporting jogou de forma demasiadamente previsível. Dava a entender aos jogadores de Tondela aquilo que ia fazer. E quando isto acontece, é difícil arranjar situações de golo, e o Sporting teve duas situações boas de golo nessa primeira parte. A primeira foi uma boa assistência de Ristovski, que Nuno Luís finalizou muito mal, estava bem equilibrado para a baliza. Miguel Luís, desculpa. E depois, como o pai dele é Nuno Luís, e foi meu jogador, às vezes tenho o nome dele. Estás velhotinho. E outra. Não nada, Manel. E outra, aqui tem que chamar a atenção dos jogadores do Sporting, que é inadmissível acontecer uma situação desta. Num livre marcado em cima da área, Bruno Fernandes remata muito bem, não há um jogador do Sporting a reagir para finalizar, para a recarga. Não há um jogador do Sporting. Segunda bola. Que eventualmente até poderia admitir, qualquer desses jogadores, que a bola podia bater no guarda-redes como bateu, e ir para a frente, não é? Não, o guarda-redes largou a bola para a frente. Largou a bola, sim, devido ao remate. Não aparece nenhum... Instinto matador. Logicamente, aquilo é uma coisa... Manel, deixa-me ir direto ao assunto. Agora vamos... Muito rápido, porque entronca no que estás a dizer. Mas diz. Na segunda parte, já foi diferente. Nos últimos 30 minutos, é quando o Sporting força mais. E aí já dá mais ritmo ao jogo, já cria mais situações de embaraço para a defesa adversária, sem criar muitas oportunidades, mas criou algumas. Agora, eu acho que está a faltar a arte do ataque do Sporting. Eu, quando perguntei a primeira vez se este Sporting era frágil, ou pelo menos foi isso que eu quis dizer, se este Sporting era realmente muito frágil, uma equipa muito frágil. Ninguém esquece que o Sporting viu os seus melhores jogadores rescindirem, pelas razões que rescindiram, e todos os problemas que vieram a seguir. Agora, há outras questões que estão abertas a vocês os quatro, especialistas na matéria, e que eu quero começar por ti. O Sporting fez bem em ficar com o Bruno Fernandes. O Sporting, ao ficar com o Bruno Fernandes, tem consciência que fica com um grande jogador que dá tudo o que tem hoje, jogou à defesa, ao meio campo, ao ataque, jogou em todo lado, até em sítios em demasia, onde não devia ter jogado se calhar, mas que perdeu a alegria de jogar, e o Sporting acaba por mexer na sua estrutura para ficar com um jogador que tinha outras aspirações. Fez bem em não vender. Eu acho que fez bem. Acho que o Bruno Fernandes... Aliás, eu conheço o Bruno Fernandes. Eu falava muito com o Bruno, e o Bruno é uma pessoa que gosta de estar em Portugal. Primeiro ponto. Mas eu não estou a falar dos interesses do Bruno. Lógico. Não, eu agora estou a falar dos interesses do Sporting. O Sporting espera vender o Bruno mais tarde, naturalmente. Manel, tu se tivesses aspirações, foste um grande jogador de futebol, que eu vi jogar muitas vezes na bancada, como vos vi jogar a vocês na bancada, muitas vezes. Mas já tive oportunidades de ir para o estrangeiro. Se tivesses na tua cabeça a ideia que querias jogar no Tottenham, no Manchester United, no Real Madrid, no Milan, já numa fase anterior, já depois do Tottenham disso tudo. No momento atual, mano. De repente, ficas a jogar, e não está em causa o profissionalismo, ficas a jogar da mesma maneira, com o mesmo espírito, com a mesma alegria, não é com o empenhamento e com a categoria que o Bruno Fernandes tem. Por isso é que eu te pergunto, às vezes é preferível prescindir de um jogador e ganhar uns dinheiros que já se sabe que a partir daí não vai ser o mesmo jogador, ou achas que o Bruno Fernandes é o mesmo jogador? Não, quando um coletivo não rende, naturalmente que o individual também baixa um pouco. E eu penso que o Bruno Fernandes, mesmo sem jogar muito, sem estar a fazer a época que fez a época passada,
é normal isso acontecer. Penso que mesmo assim ainda é o jogador, é o melhor jogador a uma distância. Juro que é a última pergunta que te ponho. Agora vou-te dizer uma Sim. coisa. O Bruno Fernandes Sim. é um jogador importante, é capitão de equipa. Sim. E o Sporting, quando fez que ele ficasse cá, foi precisamente para ele liderar um grupo de trabalho. Mas liderar o quê? Essa é a última pergunta que eu te ia colocar. Conheces montes de casos no futebol português, de jogadores que foram convidados a ficar nos clubes mais um ano. O último, como estou a lembrar, é o Deco, por exemplo, que era para ter saído do Futebol Clube do Porto numa época, e o Futebol Clube do Porto prometeu-lhe: se ficares mais um ano, para o ano vendemos-te, mas fazemos uma equipa que te vai valorizar. E essa equipa foi só campeão da Europa. Campeão da Europa, Portugal é vice-campeão da Europa com o Deco na seleção e é vendido para o Barcelona. Agora, o Sporting garantiu a Bruno Fernandes essa equipa? Não, ainda. Eu penso que neste momento o Sporting tem uma equipa totalmente diferente, tem jogadores muito novos, são jogadores que estão-se a adaptar, foram contratados. Mas os dois centrais são muito novos. Eu acho que não, os dois centrais são, para já, os dois centrais são os jogadores que têm mais classe no Sporting. Pronto, é isso os que dois centrais. O Sporting é classe. O Acunha também tem classe. É muita. O Acunha também tem classe. O Sporting tem ali um grupo. Agora, estes miúdos ainda não pegaram, têm tido Rui, uma dificuldade. para que é que serve ter Bruno Fernandes se depois o resto da equipa é toda ela muito mais fraca do que é Bruno Fernandes? Mas, vamos lá ver, eu acho que o problema não está no Bruno Fernandes. Quer dizer, o Bruno Fernandes continua a ser solução no Sporting e em função da qualidade... Estiver, não é? Em função da qualidade que ele tem, naturalmente em qualquer equipa ele é sempre solução e não é problema. E, portanto, ele tendo ficado no Sporting, eu considero que a questão Bruno Fernandes se coloca em 2 pontos, que é, primeiro ponto, se o Sporting, ficando com ele, pode fazer um negócio melhor do que aquele que chegou a estar alinhavado, e que não nos podemos esquecer que a proposta que estava em cima da mesa era de 45 milhões mais objetivos, e portanto a questão é saber se o Sporting consegue fazer um melhor negócio depois dessa proposta. Segundo ponto, ficando o que é que funciona à volta de Bruno Fernandes. E o problema é que pouco funciona à volta de Bruno Fernandes. Portanto, o problema não é o Bruno Fernandes, o problema é o que está à volta de Bruno Fernandes. E o Sporting tem 2 problemas que eu acho que são fatais e vitais e que condicionam toda a equipa. Que são 2 lugares, para mim, são todos importantes, mas há 2 lugares ali no Sporting que mostram que têm grandes repercussões negativas no desenvolvimento do futebol do Sporting. Uma é a posição de ponta de lança. Porquê que mandaste embora o base de off? Claramente. Uma é a posição de ponta de lança. Não há nenhuma equipa com a dimensão e a ambição do Sporting que possa estar num campeonato a jogar com um ponta de lança chamado Luís Filipe. Com todo o respeito pelo Luís Filipe, já disse isto mais do que uma vez, o Luís Filipe é um jogador, enfim, determinado, tenta fazer o melhor possível, mas não tem a qualidade de um ponta de lança para o Sporting. Estou aqui à frente de talvez o maior vulto. Também Peruteu foi uma grande figura do futebol do Sporting em termos de avançados. E o Manuel Fernandes era um jogador que sabia tudo de bola e, portanto, em termos de movimentações, em termos de concretização, era de facto um jogador. O Sporting está a milhas dessa situação e o Luís Filipe não pode ser o único representante da referência do ataque do Sporting. Peço imensa desculpa, mas isto não tem nada a ver com o Sporting, com os objetivos do Sporting. Espera, já lá vou. Segunda posição, que eu acho que está obviamente deficitária. E que ainda está mais pelo facto de ter para essa posição um jogador lesionado, que é a posição 6. O Doumbia, ainda se viu hoje, o Doumbia é outro jogador, tenta aplicar-se, tenta ser, mas é curto, quer dizer, pode ser uma solução para um suplente, para evoluir, porque é jovem, etc. O Batalha, nós percebemos que era um jogador que podia fazer faz muita falta. E nós percebemos que na saída de bola, o que é que aconteceu hoje? Hoje foi claro, e ele fez essa substituição, colocou a certa altura o Eduardo no meio campo e a equipa joga um bocadinho melhor, porque o Eduardo tem um bocadinho melhor saída de bola, é um jogador posicionalmente interessante, mas que tem melhor saída de bola. E o Sporting, ainda por cima, teve esta fatalidade. Quer dizer, perdeu o Godelli, que era um jogador que mesmo assim
dava corpo àquele meio campo, não é? Dava corpo àquele meio campo, mas também não era nada de um jogador... Sim, mas era melhor do que qualquer destes. Mas muito melhor do que este. A época foi muito boa. Muito melhor do que este. Está a jogar a titular do Sevilha. Pronto, muito melhor do que este. É bom jogador. E, portanto, quer dizer, o Sporting também foi perdendo qualidade. Perde o Godelli, que era um jogador importante ali no meio campo, perdeu o Rafinha, não é? Não colmatou as saídas. Não colmatou as saídas e, portanto, a equipa é fraca. A equipa tem muitas limitações. Tem muitas limitações. E os jogadores que entraram... O Sporting, o Zezé sabe jogar a bola. Sabe jogar a bola. O Zezé, não está aí preparado para jogar a bola. O Silas já propôs... Não está aí preparado. Não, neste momento está. O Ainda não está. Pode ir a o caminho. Sporting jogando com 3 avançados, como jogou só uma vez, os 3 avançados soltos na frente, sim, o Sporting pode criar problemas a qualquer defesa. Mas num bloco assim baixo é difícil. É difícil. E depois há outra coisa. E o Sporting tem tido dificuldade nisso. Equipas assim. E depois há outra coisa. Não é nada, é bola no pé, o que é que aconteceu? Para receber. É mais difícil. O que é que aconteceu hoje, Manel? Acho que vê lá se concordas. O Sporting hoje falhou não rematar de meia distância. O Sporting hoje foi o exemplo claro. Melhorou a sua qualidade de posse de bola. Melhorou a sua qualidade de posse de bola, que era uma coisa muito difícil no Sporting dos últimos jogos, é ter a bola. Era muito difícil. Porque o Sporting está numa situação, a equipa do Sporting está ainda, talvez menos longe, mas está ainda longe daquilo que são os mínimos essenciais do ponto de vista da organização de uma equipa de futebol nos seus 2 processos, o ofensivo e o defensivo. É a minha leitura. Hoje, a equipa agregou-se mais, esteve mais junta, teve mais bola. O que é que lhe faltou? Faltou-lhe agressividade e faltou-lhe eficácia. Mas isso é normal. Faltou-lhe... Porque não tem... Depois todos atrás. Está bem. Aí tem que haver criatividade e imaginação, movimentos sem bola. E o Sporting, ainda por cima, tem outra fatalidade, que é, contratou um conjunto de jogadores que quando chegaram ao Sporting... Não tinham dinâmica de jogo. Eles quase que não podiam andar quanto mais jogar. Deixa-me passar agora para o Ricardo. Ricardo, deixa-me perguntar-te o seguinte. Isto tem custos. Até perante tudo aquilo que estamos aqui a ouvir, eu há pouco, quando falava do Bruno Fernandes, não era a qualidade de Bruno Fernandes. A questão é, quando não se tem uma equipa que ajude Bruno Fernandes, como é que o Sporting vai valorizar Bruno Fernandes? Está em 4º lugar, fica a ideia que dificilmente irá mais longe do que este 4º lugar, para mal dos interesses do Sporting, mas é verdade. Não tem equipa, se calhar, para ir muito mais longe. Não tendo equipa para ir mais longe do que isso. Tendo uma equipa que não se projeta neste momento, como é que o Sporting vai convencer os seus possíveis interessados em Bruno Fernandes, seja em janeiro, seja no final da época, que este jogador vale a mesma coisa que valia no final da época passada? Isso dificilmente vai conseguir. Eu fui do scouting e só um momento. Sim. Os clubes não olham ao que o jogador faz. Olham para o rendimento? Olham para o rendimento dos anos todos. Dos anos todos não. Quanto muito olharão, Manel, com todo o respeito, olham para o rendimento atual, senão não faz sentido. Não. E até do ano anterior e do... Não. Bruno Fernandes está a jogar o que estava a jogar em anos anteriores, Manel? Não. Então, em termos de alguém que o queira comprar, vamos comprar pelo que ele fez há 2 anos, não faz sentido. Mas está tudo errado. O Sporting... O valor é o momento. O Sporting tinha vendido o Bruno Fernandes. Pronto, é isso que eu estou a perguntar. O que tu estás a perguntar é assim, acho que já falámos aqui, o Sporting tinha vendido o Bruno Fernandes bem vendido. E não deixava sair o base não deixava sair os outros, que era possível. Ia buscar mais 3 jogadores, ficava com uma equipa mais forte. E se fica com o base Dosta e com os outros e as coisas corressem mal, foi porque é que vendeu mas isso quem tem medo compra um carro e fica em casa. Não é medo. E um presidente tem que saber aquilo que faz, ou percebe de futebol. O dinheiro era assim, vendia Quanto? O Sporting não quer ter... E depois mais o que tu disseste, os 50 ou 60 milhões, e depois mantinha o Rafinha, mantinha o base Doce, e ia buscar 2 ou 3 jogadores acima da média, bons para chegarem a serem titularíssimos e que aumentassem, na realidade, categoria ao Sporting. Se ele vendesse o Bruno Fernandes por 45 milhões, era pendurado no primeiro momento em que as coisas corressem mal. Mas eu acho que sim, então pronto, o Sporting, e agora não vai ser pendurado na mesma? Não vai vender. Não vai ser pendurado na mesma, vai ser pendurado. O futebol é o momento. Manel, tu sabes disso, o Rodolfo sabe disso. O futebol é o momento. Pois é. É o momento. Então achas que se ele... E embora nesta equipa do... O futebol é o momento. O futebol é como tu estás no momento. E a cotação de Bruno Fernandes, claro que se continuar assim, mantém-se igual à que embora Bruno Fernandes, pela sua qualidade, grande jogador que é, sobressaia e muito nesta equipa do Sporting, isso é indiscutível. o insucesso
da equipa vai prejudicarem no possível negócio. E as equipas que estão interessadas e estiveram interessadas vão-se aproveitar disso como se tentaram aproveitar no início da época. Isso é claro. O futebol é um momento. Estamos num momento. Eu vou-te dizer quem são os melhores marcadores de Portugal neste momento. Os melhores marcadores... São médios. Os melhores marcadores do campeonato português. Pizzi, 7 golos. Médio. O Zé Luís, 6 golos. Sim, Bruno Fernandes, 5 golos. O que queres dizer com isso? Diz-me lá. Suplentes das outras equipas têm 4 golos. Então, pois? O que é que eles rendem? Os pontas de lança é que são bem vendidos. E quem é que vai querer comprar esses jogadores? Não, mas é isso. Quem vai? Então, e vão comprar quem? É o Raul de Tomás? É os que não jogam? O Raul Tomás, vão comprar o Seferovic. Nem golos tem. E continua a comprar. Não tem. Mas é um momento. Não tem golos, o Seferovic não tem golos. Mas vão ter, Manel, não há problema. Não. Vamos lá. Entende? Mas tu não podes dizer que o Bruno Fernandes não se vai desvalorizar por aquilo pelo momento que o Sporting está a passar. Até porque os jogadores hoje não precisam de estar num grande rendimento. É terem um bom empresário para o vender mais nada. Isso também é verdade. Estamos a brincar ou quê? Isso também é verdade. Estamos a brincar. Mas isso já o tinha vendido na altura, não vendeu. E disseste muito bem que o Bruno Fernandes é o capitão do Sporting. E, obviamente, da maneira que ele se mostra como capitão e que sofre pelo clube, obrigatoriamente, obviamente, ele não está contente com isto que o Sporting está a passar. Logicamente não pode estar. E ele não estando motivado também vai prejudicar a ele e à equipa em si. Mas ele tem uma coisa boa, que ele está sempre motivado. Claro que sim. Outra coisa, Manel, é que ninguém põe em causa. Depois não está em causa. Agora pode não render, não está a render. Mas também porquê? Por causa dos adversários, porque aquilo que ele fez o ano passado, obrigatoriamente, os adversários têm mais cuidado na abordagem que fazem a Bruno Fernandes. Vão defendê-lo de maneira diferente. Vão ver taticamente como é que o Sporting joga para anular, primeiro do que tudo, Bruno Fernandes. A questão é, o Sporting tem projeção de equipa neste momento para projetar Bruno Fernandes, que é o seu principal ativo. Pronto, essa é que é a questão. Não quer fugir a Se o Sporting neste momento tem estrutura e equipa para aguentar Bruno Fernandes de maneira a projetá-lo. Ora bem, com as aquisições o Silas disse na conferência de imprensa que precisava de opções. Com as aquisições precisava de contratar jogadores, claramente. Com aquisições. Mas o Sporting sabe que tem que comprar um ponta de lança. Tem que comprar um ponta de lança. Nas posições que vai comprar três jogadores doentios. Vai comprar Vocês não concordam? Aquelas duas posições são fundamentais. O Sporting vai contratar. Eu acrescentava-lhe outra, por acaso, com o devido respeito. Com o devido respeito, acho que o Sporting vai contratar um jogador para recuperar bem em janeiro, para recuperar para junho poder jogar. Eu por acaso sempre eu sempre ouvi dizer que uma equipa ponta de lança para em janeiro para jogar em agosto. O Sporting precisa de um central, Manel. Precisa ou não precisa? O Sporting precisa de um central de grande categoria que aguente o resto da equipa também. E não tem um central de grande categoria. Ou tem? Não sei, estou a perguntar, acho que tem. É um central de categoria. É o jogador para aguentar... Não aguenta o campeonato todo. Manel, só posso fazer uma E o Coates, para mim, é um excelente central. Não ficaste surpreendido da escolha ter recaído sobre o Llori e não sobre o Luís Neto, hoje? Não fiquei surpreendido. Por acaso também não. Não fico. Sinceramente, eu pensei sempre que o Luís Neto era a terceira opção Eu vi o Neto desde o jogo do Alverca. O Alverca teve muito em baixo, ficou um bocado... Claramente. Condicionado psicologicamente. E se calhar agora está a tentar recuperar, não sei. Este Sporting ainda vai a tempo de lutar pelo título rapidamente. O Sporting tem que pensar que tem que preparar-se porque... Não é para a próxima época. Estamos com 10 jornadas, mas já não é fácil apanhar os dois com a frente do Porto e o Benfica. O Manel é o coração sportinguista que está a falar. É lógico que não é fácil, já não é fácil. Claro, o Manel é o coração sportinguista e ainda pode ser, como o Silas disse, se ganharmos antes deste jogo. Se ganhássemos os jogos todos, eu creio que as outras equipas vão perder. Tem que passar essa mensagem. Ele faz bem em passar esta mensagem. Sim, nós falámos do treinador do Sporting, do Benfica, falámos do treinador do Porto. O Silas, hoje, mesmo com um jogador que o Rui diz ali, e eu prefiro muito também essa ideia, embora eu não queira muito a machucar a qualidade do jogador para sempre. Momentaneamente jogou bem, não jogou bem, mas estamos a aproximar-nos no final do jogo.
O Sporting quer ganhar o jogo e está com um caudal ofensivo, mas não cria situações conflituosas na área. Tira o único ponta de lança da área. Tira o único ponta de lança que podia lutar com eles e depois termina com os dois centrais na frente. Mas depois termina... Ele pensou que com a mobilidade resolvia. Eu pensa muito. Olha, eu ia dizer eu ia dizer quem é o melhor período do Sporting foi esse. Criou muitas situações de golo. O que eu digo e mantenho é que porque é que o Sporting na parte final joga com dois centrais a ponta de lança? Explica-me. Não jogou com os dois centrais. Jogou com o Coates a ponta de lança. Mas diz-me uma coisa. Isto tem algum jeito? E tiras um ponta de lança com estas características e metes um central. Se metesse o central ao lado de ponta de lança, eu dizia assim, o central ao lado de ponta de lança, e eu dizia assim, concordo em absoluto com o que fez o Silas. Agora, o Silas tira uma referência da área, jogam com três centrais. Até em termos defensivos, Rodolfo. Porque no livre é o José que está a marcar o central. Se tu metes um central junto a um ponta de lança, o que é que tu... Mesmo sem falares a mensagem que tu mandas para dentro do campo, meu amigo, não precisamos de chegar à linha de cabeceira. Quando chegarmos aí nas meias, bola na área, ressaltos de bola. Há jogos que é assim. Sim, bolas nas meias, bola na frente, ressalto de bola, aparece ali uma bola e depois um jogador de classe faz o golo. É isto. O futebol muitas vezes vai para esse caminho. Rodolfo, o Sporting na primeira parte, até eu vou-te dizer, eu contabilizei, o Sporting na primeira parte fez mais de 15 cruzamentos. Sabes quantas vezes os avançados tocaram na bola? E que cruzamentos? Se eu te cruzar, não. Se eu te cruzar, os cruzamentos do Acunha e do Ristócio. Três centrais. Olha, podemos ver o jogo. Eles jogaram com três centrais. Tens a noite disponível. A seguir a isto, vamos ver o jogo, nós dois. E vamos contar os cruzamentos que foram bem feitos. E quem perder, vamos jantar, seja a que horas for. Ok? Vamos lá ver. Vamos ver os cruzamentos. Vamos avançar para o Benfica. Vitória por 2-0 frente ao Rio Ave no final do jogo. Bruno Lage falou numa reentrada forte na segunda parte e que essa reentrada foi fundamental para o Benfica estabilizar do ponto de vista. O Benfica acaba por conseguir chegar a 1-0 num lance de canto, obviamente que é trabalhado e é mérito do Benfica, mas na minha opinião sem o merecer naquela altura. Depois de conseguir o 2-0, ficou muito confortável no jogo. Nós não conseguimos ameaçar por dentro, aqui e ali por fora fomos tentando. Isso levou que o Benfica tivesse um domínio do jogo, conseguisse gerir o jogo e bem e poder ter ampliado o marcador até a final. Uma primeira parte equilibrada, depois uma reentrada muito forte na segunda e com o 2-0 o jogo ficou do nosso lado, criámos várias oportunidades de gol e como disse bem, o Benfica a crescer, mas teve que ser um Benfica com uma enorme determinação, organização e reorganização em função daquilo que foi a qualidade e os problemas que o adversário nos colocou ao longo da partida. Com o Grimaldo não se passa nada, foi apenas questão de esforço, sentiu que estava a entrar numa situação de fadiga e de vez de continuar a arriscar pediu a substituição. O Raul é a opção, é vivermos daquilo que é o rendimento individual, coletivo, apenas isso. E neste momento a minha opção foi manter basicamente a mesma convocatória do jogo do Portimonense para o do Rio Ave. Minha forma de trabalhar é esta. Sempre que vocês terem uma oportunidade a jogar a titular, a jogar 60 minutos, entrar 10 minutos, como entrou hoje o Cefi, depois de ajudar a equipa, eu conto com eles e neste momento estou muito satisfeito com aquilo que é a qualidade e o trabalho da nossa equipa e de todos os jogadores. Por isso, eles têm que continuar a trabalhar, é a única coisa que eles controlam e depois nós, a equipa técnica, decide a cada momento o melhor 11 para fazermos um bom trabalho. É essa a nossa vida. Infelizmente, terminou este ciclo com este relevado. O relevado, como vocês sabem, vai ser substituído, mas isso não implica nada. Agora é pensar naquilo que é o próximo relevado, se adapta ou não, e depois... mas nunca olhar isso como uma desculpa, que não foi a nossa intenção. Nós começámos a falar no relevado e é bom que isso se verifique, particularmente a seguir ao jogo de António dos Campeões, com o Lyon e os seus jogadores e o treinador a falar sobre isso. Nós sabíamos internamente o que é que estava a passar e a nossa grande preocupação foi sempre a questão de saúde dos nossos atletas e também dos nossos adversários.
Atenção. A bola já. Bom, Ricardo, o Benfica melhorou um pouco agora a sua condição. Era para continuar ou não? Ou tu achas que esta melhoria também tem muito a ver com, se calhar, no caso do Portimonense, alguma fragilidade da equipa do Portimonense e este Rio Ave a jogar no campo todo, no Estado da Luz, como se fosse uma grande equipa europeia? Eu acho que é a qualidade do Benfica. O Famalicão também jogou com o Porto olhos nos olhos e acabou por perder o jogo. São as ideias dos seus treinadores, convictos na sua forma de jogar e que assumem em qualquer campo, seja contra uma equipa a meio da tabela, seja contra uma equipa que... O que é que mudou então? Benfica... Vamos partir do pressuposto que o mérito é total do Benfica. O que é que mudou? O mérito... Não, o Rio Ave tem mérito da maneira que entrou no jogo, muito organizado, com muita posse de bola. Os primeiros 15, 20 minutos, dominou completamente, porque o Benfica não estava a pressionar, estava a dar muitos espaços, estavam a jogar entre os espaços e a tentar sair rápido também no ataque, mas depois Bruno Lage mudou, notou-se claramente a mensagem que ele estava a passar para dentro, para a equipa, começou o Benfica a pressionar alto, a não dar espaços ao Rio Ave, acabou por chegar à vantagem numa bola parada e a partir daí teve total controle sobre o jogo. A minha pergunta é no sentido do que é que mudou. O que é que Bruno Lage fez para que o Benfica jogasse bem como jogou? Fez uma grande segunda parte. Eu acho que, acima de tudo, também pela entrada de Vinícius e fundamentalmente de Chiquinho, que dá outro tipo de dinâmica à equipa. Claro que fisicamente ainda não está ao seu melhor nível, mas nota-se que a equipa reage de maneira diferente. Também dar uma palavra para Sérvio, que tem jogado com mais... tem sido a sorte do Benfica. Com mais regularidade. Tem sido a sorte do Benfica. Jogador... Claro, todos contam, Manel. Não, o Sérvio tem sido a sorte do Benfica. Mas porquê? A mandar-se para o chão e para virar os adeptos contra o árbitro. A sério, Manel? A sério? Não, é verdade. Eu pensava que essas coisas só havia do Rodolfo. Não, mas é também estás a verdade. aprender. Manda-se para o chão. O Manel, simulações por amor de Deus, para os adeptos pressionarem o árbitro. Foi assim que o Benfica ganhou, então. Não. Olha, foi? Só marcaste o gol aos 31 minutos. Pois, mas marcámos, Manel. Marcámos 2 e podíamos ter marcado mais. E não marcámos porque não tivemos alguma falta de eficácia no terceiro, no último terço. Claramente. 4 vezes mandou-se ele para o chão. O Benfica marcou. Manel, isso é que interessa. Meus amigos, antes da vossa opinião também sobre o jogo, há aqui um lance que eu gostava de discutir, que parece ser o lance mais discutível, de Mateus Reis e André Almeida na área. Vamos ver esse lance, a Tatiana já nos vai dar esse lance, para vocês poderem analisar os 4 se ficou ou não aqui um penalti por marcar. Eu acho que sim, porque ele desequilibra. André Almeida vai a cabecear a bola e ele, apesar de escorregar com as mãos, empurra André Almeida, que está no ar e é completamente desequilibrado por esse movimento das mãos. Achas que é penalti? É terça-feira. Não, é hoje. Não, eu sobre este lance, eu queria dizer aqui, claro, 2 coisas. Eu acho que... Ele vai tirar a opinião do VAR também, não é? Há claramente um empurrão ao André Almeida, não é? O André Almeida salta e é empurrado. E, portanto, eu acho que isto é suficiente para a marcação de uma grande penalidade. Desequilibra o André Almeida, claramente. O André Almeida não chega à bola. Olha, aqui neste momento, empurra. Hoje é que ele toca nele. E, portanto... Ele empurra, Manel, com as duas mãos. Este, para mim, é penalti e, para mim, o VAR, nestas circunstâncias, está lá exatamente para ver isto. Isto é um empurrão, ele tirou da bola, portanto é penalti. E há uma coisa que eu quero dizer, para mim, que é fundamental. Eu tenho dito aqui que não gosto de estádios sagrados, mas nenhum estádio sagrado. Quer dizer, nenhum estádio deve fazer pressão, deve achar que tem umas condições excepcionais para condicionar as equipas de arbitragem, mas depois também não gosto de ver a antítese, que é quando há lances... Serem sagrados, terem eventualmente de ser prejudicados. E eu isso não gosto. E eu senti neste jogo que o Benfica teve razões de queixa da equipa de arbitragem. Claramente, e já não é a primeira vez. Porque não é do Carlos Xistra, este ano. Eu quero sublinhar isto. Claramente. Eu detesto ver... E depois tu vais falar dos adeptos, detesto ver equipas... Os adeptos Posso acabar? Detesto ver equipas
que se servem, enfim, das suas técnicas de pressão, seja através da comunicação, seja através dos adeptos que são instados a fazer esse tipo de pressão, e, portanto, eu detesto os estádios sagrados. Então E, portanto, não gosto que o Estádio da Luz seja um estádio sagrado, nem o Dragão, nem Alvalade. Vai ao intervalo dos jogos no Estádio da Luz. No túnel, não gosto. O que é Mas que é, também Manel? não gosto. Também não gosto. Falar do Benfica. Também não gosto de arbitragens. Aprenderam isso. Aprenderam com quem? Também não gosto de arbitragens que vão com ideias pré-concebidas. Isso não gosto. Nem eu. É engraçado como o Rui consegue dizer isto e não consegue dizer no Marítimo Porto. Não consigo dizer no Marítimo Porto, o Futebol Clube do Porto foi altamente prejudicado com faltas e faltas merecedoras de cartão amarelo. O Manel é que disse que o gol... Mas o Manel estava a dormir. Estava a dormir naquela altura e acordou. Não fui eu que disse. Não, o que tu estás a dizer aqui no Benfica... O que tu estás a dizer no Benfica... também devias dizer no Porto. Vamos ver. Que o árbitro no Porto... as coisas. Complicou e de que maneira a vida ao Futebol Clube do Porto. Não confundas as coisas. Agora, vamos discutir este lance. Não confundas as coisas. Não, mas eu tenho que responder a isso. Responde. Tenho que responder a isso. Tu do Benfica estás a dizer uma coisa. No Porto não disseste. Que o Porto foi altamente prejudicado. Vamos ouvir a resposta do Rui. Já percebeste. Deixa só ver a Rui para responder. Houve algum lance... Qual foi o lance no Marítimo Porto? Amarelos. Não, estou a dizer, comparável a este lance. Lance, não. Este lance, eu vi, e é a primeira vez que vou falar nisto, sei lá, 80% dos árbitros a dizer que não era penalti e 20% a dizer que era penalti. E a tua opinião é qual? A minha opinião é penalti. A minha opinião é penalti. Não, mas é penalti. Toda a gente que empurra o que ele estás a dizer. Empurra é penalti. Olha, então eu vou dizer uma coisa. Para mim é penalti. Então eu vou dizer uma coisa. Mas tu repara na tua contradição. Repara na tua contradição. Não, a tua contradição. A tua contradição. Porque eu começo por dizer... que o árbitro ia marcar penalti. Mas a tua introdução, que é um lance muita classe, muita categoria, mas não me apaixonou. Olha, só um bocadinho, senão não ninguém se entende. Começo por dizer, em função deste lance, o Paulo pediu uma opinião sobre este lance. E ele falou, eu podia não ter dado. Mas quero dar, porque eu estou aqui para me perguntar e dei. É o trabalho do Carlos Sistra. É engraçado que a minha opinião coincide com a tua opinião, ou a tua coincide com a minha. E então, estás a comparar. Não falaram em casos nenhum. Lá vem outro. Só estão a falar do Benfica e do Porto. Lá vem outro. Do Sporting não falaram. Do Benfica, Manel. O Sporting hoje foi uma vergonha. Eu nem estou a defender por causa do Sporting ter perdido. Uma vergonha. Aos 5 minutos de jogo, sim, o Xavier pontapeou o jogador do Sporting. Pronto. É mentira. Está bem. Vê lá se o árbitro expulsou. Mas queres falar das arbitragens dos jogos uma também podemos falar. Eu estive a ver depois do jogo. Eu não vinha para a rua quando se dirigiu ao árbitro. Eu estive a ver. E a maneira como se dirigiu ao árbitro é uma vergonha. Uma vergonha. Atenção. Deixa só o Manel terminar. Esperem um bocadinho agora, Rodolfo. Mas eu não tenho, como vocês compreenderão, eu não tenho a visão seletiva clubística, não tenho. Porque isso é a visão. Claro, mas isso é a visão. Nunca mais saímos daqui, então. Nunca mais saímos daqui. Estou a ser uma cachola por causa do Benfica. Isto é penalti ou não é penalti? Isto é penalti ou não? O árbitro expulsou o jogador do Tondela. É penalti ou não, Manel? Isto é penalti ou não é penalti? Os dois contra ti. Não, mas é a pergunta, objetivo. É ou não é? Podes pôr a terceira. Os três contra ti. Grande avançado. Tu saltavas esta bola. Penalti ou não, Manel? Tu saltavas esta bola. Tu grande avançado, Manel. Tu grande avançado. Não. Tu és empurrado. Tu és empurrado. Estou a falar. Tu sobes. Da expulsão que o árbitro. Mas é penalti este lance ou não, Manel? Já vais a esse lance. Já vais. Para ti era penalti ou não aqui? Podiam marcar penalti. Podiam marcar. É penalti, Manel. Agora, vocês não viram como eu vi ali, depois do jogo, o árbitro Rui Rodrigues, aquilo que dá no resultado final, que dá os lances, aquele lance, como é que o árbitro vai ver o lance e não vê que de facto o Dumbiá
pouco os pitões não. Isso também isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E o árbitro começou por expulsar e depois voltou atrás. Manel e Rodolfo, porque eu queria aqui um bocadinho guardado ainda muito rápido para outra coisa. O Porto e o Sporting parecem estar numa fase agora para vocês, não é Duqueira, não vos vou chamar Duqueira. Neste caso porque seria o Benfica parece estar a subir numa fase em que Porto e Sporting estão a descer. Verdade ou mentira? 2 jogos nas segundas partes. Vamos ver terça-feira. Foi esta semana. Esta semana o Benfica teve melhor com o Sporting e com o Porto. Vais falar? A semana passada eu disse aqui que o Porto teve melhor com o Benfica e com o Sporting. Pronto, o Sporting ainda não conseguiu estar melhor com os dois. Por isso não posso dizer que o Sporting está bem, Manel. Olha, é assim. Bem o Benfica, Manel. Teve melhor o Benfica esta semana. Não sei se tu concordas e vocês concordam comigo. O que eu vi nos jogos, neste jogo, do Rio Ave, meu amigo Carvalhal, grande treinador, o que é que eu vi? Vi uma pelada de uma equipa sem baliza. O Rio Ave só tem um arranque, que foi o extremo esquerdo. Joga bem a bola. Nuno Santos. Foi o melhor jogador. Joga muito bem e é incisivo. Exceto aquele lance em que mandou a bola ao poste. Mandou a bola. Esse lance, ele tinha um jogador. Não, mas chutou bem. O guarda-redes enganou bem. Esse miúdo é grande jogador. É grande jogador. O futebol do Porto olha bem para ele. Agora há uma coisa que eu te vou dizer. Há uma equipa que é o Rio Ave, que jogou uma pelada sem baliza. O Rio Ave jogou uma pelada. Sabes que nós fazemos as peladas. Jogou muito bem o jogo. Jogou uma pelada. Espera aí, a segunda parte... 20 minutos. A segunda parte... Sabes que ninguém nos entende lá em casa. Rui, tu estás agora sempre a interromper, Rui. Não é? Claro que ninguém nos entende. O Rui não respeita ninguém. O Rui não respeita ninguém. E então, na segunda parte, cheguei a ter dó, olha, do defesa esquerdo, de alguns do defesa esquerdo, como é que ele se chama... Do quê? Mateus Reis? Mateus Reis. Cheguei a ter dó. A quererem sair, o Benfica a pressionar. Então, por pressão do Benfica. Deixa-me dizer. Está bem. O Benfica tem mérito. E eles a tentar sair, já cansadinhos, com a língua de fora, a bola a fugir, a pirar-se, eles a dominar a bola, a querer jogar ali, e as oportunidades de gol são do Benfica, em vez de darem um chutão, subir a equipa. Eu não entendo nada do futebol atual. Sinceramente, não entendo nada do futebol. Mas é bonito sair a jogar. Voltamos à mesma conversa. É bonito. Eu estou a ver uma equipa que estava a pressionar aqui, seja o Benfica, seja o Porto, com uma equipa menor. Estão a pressionar. Eu tenho que bater a bola e subir o mais rapidamente possível para tentar discutir o jogo. O Famalicão no Dragão foi igual ao Rodolfo. É a ideia de jogo que tem o treinador e vão assumir sempre. Mas eu acho que o Rodolfo está a dizer faz sentido. O treinador não mandavas bater a bola e subir a equipa. Em certos momentos vais tentar jogar a bola na pequena área, e o guarda-redes. Não, e na Luz ou no Dragão. E na Luz ou no Dragão, ok? Mas o Rio Ave joga assim. O Rio Ave joga assim. É isso. O Rio Ave joga assim. Tem essa característica. O guarda-redes que são uns grandes. O Vitor Oliveira não joga assim. Nos pés. Ouviste? Mas o Rio Ave joga assim. Ouviste? Mas o Vitor Oliveira não joga assim. Olha, guarda-redes, ouviste? Guarda-redes que não jogam nada à bola, absolutamente nada, que são uma vergonha e estão ali, parecem uns grandes campeões, parecem Beckenbauers. Bem, eu vou-te dizer uma coisa. Agora há uma coisa que tu não tem nada a ver. Eu tenho a certeza que o Rui ia falar. Mas, como é do Benfica, ias falar, como se fosse do Porto, ias falar do Sporting. O que é que achas isto do sindicato de jornalistas que repudiaram a atitude do Benfica? Sim, mas nós não falamos aqui, ó Paulinho. Sabes qual é a minha opinião? Que proibiu a entrada dos jornalistas. Sabes qual é a minha opinião? Em que ano estamos? Estamos em 1900 e carqueis. Sabes ou não sabes? Que anos é isto? Sabes a minha opinião sobre isso, não sabes? Claro que sei, por isso estou-te a dizer que este programa também merece. Não, o Rodolfo quer dizer que o Benfica é o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. É isso que o Rodolfo quer falar. De entrar nas instalações do Benfica. Que é do Porto, o Jornal Notícias. Não, não tem nada a ver com o Porto. Mas estás a perguntar a mim? Nada disso. Estás a perguntar a mim? Não, estou a dizer...
A ti? Não, se me estavas a perguntar ao Rui, sim. Não, a ti porque é que te havia de perguntar? Não, pensei que me estavas a perguntar a mim. Não, eu estou a perguntar ao Rui, que normalmente o Rui, nestes, e é muito melhor do que nós, porque quem é melhor, neste sentido, o Rui tem muito mais bagagens e capacidade para analisar estas situações, e eu não tenho problema nenhum. Mas eu, como jornalista, deixa-me só dizer-te o seguinte. Como jornalista, porque já sabia que me ias fazer essa pergunta, calculei. Já sabia? Calculei. É suficientemente sagaz para teres isso guardado. Eu vou-te dizer, espero que o Sindicato dos Jornalistas mantenha a mesma posição. Sempre. Porque eu, seja nas Antas, em Alvalade, no Estádio da Luz, seja onde for, sou contra, e eu já passei por isso. Eu já fui proibido de entrar no estádio de um grande clube português e também não vi nenhum companheiro meu de trabalho sair por causa disso. Eu já fui em todo. Quem sair fui eu. Não são solidários. Agora, o que eu espero é que o Sindicato dos Jornalistas... Achas bem que eu falo disso, não é? Acho que o Sindicato dos Jornalistas vá um bocadinho mais longe, fez muito bem em ter tomado a posição que tomou em relação ao facto do jornalista do JN não ter entrado, neste caso, no Estádio da Luz, como noutros estados isso também acontece, e no Estádio da Luz também aconteceu mais casos, mas também espero que o Sindicato dos Jornalistas, com a eficiência e a competência que tem, vá perceber o que é que aconteceu no Brasil. Porque eu, como jornalista, não me retrato, nem me revejo no que se passou no Brasil e que levou à situação. Não sei. Mas vai ler. Então, se não sabes, lias antes. Vai ler e Foi depois individualmente. Ele foi individual, não foi em nome do jornal. Se tem carteira profissional e tem seguramente este jornalista, o Sindicato dos Jornalistas, espero, com a mesma eficiência e muito bem, que reagiu para o facto do jornalista de JN, que não tem nada a ver com o assunto, ter sido proibido de entrar no Estádio da Luz, espero que o Sindicato dos Jornalistas preste um bom serviço também e que vá perceber o que é que aconteceu na conferência de imprensa do Jorge Jesus no Brasil. Porque todos nós, jornalistas, queremos saber o que é que aconteceu no Brasil. Ainda não percebemos. E o nosso JJ que deu 4-1. E 4-1 ao Corinthians, é verdade. Queres que eu te responda? Ao Corinthians, pá. Não queres que eu te responda? Já não queres que eu te responda? Então o Paulinho respondeu. Não, mas isso é o meu posicionamento. O do Rui pode ser diferente. Respondi como jornalista. O Paulo também sabe qual é o meu posicionamento. O Paulo sabe. E acho que andamos cá há muitos anos e temos peso para poder responder. O Paulo sabe qual é o meu posicionamento sobre isso. Que aliás está escrito e, portanto, nenhuma dúvida. Em 2 pontos. Primeiro, aquilo que o jornalista do JN fez no Brasil. Diz aqui para as pessoas que nos estão a ouvir, diz só um bocadinho, não sabem, os telespectadores muito sabem. É inacreditável a introdução que ele fez para... Como é que ele fez? Não, disse que era sportinguista, primeiro ponto, que era sportinguista, e como sportinguista, que achava que o Sporting tinha sido... O Sporting, fomos. Jorge Jesus, fomos, claro. Sim. Que fomos prejudicados naquele primeiro ano em que... Se ele não acha, JJ, que nós... Fomos roubados. Aliás, fomos roubados. E tem toda a razão. Não, porque ali não é uma sede de opinião. Tem toda a razão. Ali não é uma sede de opinião. Eu vi aquele campeonato todo. Manel, eu vou só interromper o Rui para te dizer. Sabes qual é a tristeza disto tudo? E o Rui agora vai fechar o programa. A tristeza disto tudo é quando os jornalistas, se calhar por culpa nossa, ainda alguns se põem a jeito para perceber o que tu disseste. Exato. Tu bates palmas à atitude desses alegados desses jornalistas. Não, estás. Não, estou a dizer porque tem razão. O problema é que não podes bater palmas e assobiar consoante achas que tens razão ou não. Isso é que é difícil. Rui, para fechar. Já disse aqui no programa. Tudo que é contra o Benfica, o Manel bate palmas. O primeiro ano do Jesus. Sim, mas o Jesus está no Flamengo a ganhar 4-1. Já nem se lembra disso. Então, mas isso é para ser resolvido. Isso não é para ser resolvido por um jornalista, é para ser resolvido por outros lados. Mas essa questão pode ser discutida. Essa questão pode ser discutida em sede de opinião, de debate, em termos de... Mal seria que os jornalistas profissionais chegassem a qualquer sítio e fizessem uma introdução daquela maneira. Isto era a selva. Quer dizer, ficamos aí. Segundo ponto. Rápido para fechar. Muito rápido para acabar. Segundo ponto. É evidente que nenhum clube de futebol, por razões desta natureza, pode proibir, porque isso é um atentado à lei, pode proibir a entrada de um órgão de comunicação social por causa de um incidente daquela natureza. Playoff de regresso na próxima semana. Rui Santos, Ricardo Rocha, Manuel Fernandes, Rodolfo Reis. Este é o Playoff e contamos consigo de hoje a 8 dias.